Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, nosso OneCast, aqui hoje com um convidado especial. Para quem não sabe, meu nome é Ozanan Cruz, eu estou aqui do meu lado, meu pastor Marcos Freitas. Estamos aí para mais uma semana aí, mantendo firme esse compromisso do OneCast, né? Que tem sido uma bênção aí para muita gente, a gente tem recebido as repercussões, né, os comentários. Com certeza. A galera tem gostado. Hoje aqui com um cenário um pouco diferente. E provavelmente nosso cenário fixo, né? Provavelmente nosso lugar fixo. Conseguimos um canto aqui, alguém cedeu o espaço. Não, mas é muito legal, tá ficando. Obrigado aí mais uma vez a produção, todo mundo aí, a preparação, Maninho aí, Carla. Agora hoje nós estamos com... Ainda não. Vamos pedir pro pessoal, né, se inscrever, dar aquele like. Pessoal, se inscreva, dê o like. Quanto mais like vocês derem, se inscreva no canal, divulguem para as pessoas, para que a palavra, que é o objetivo desse podcast aqui, chegue a mais pessoas. E quanto você der mais like e compartilhar, mais relevante o vídeo vai se tornar e vai alcançar mais pessoas. E esse é o objetivo maior desse podcast. É isso aí. A intenção é chegar ao máximo de pessoas que edifiquem vidas, né? A palavra do Senhor, algo que a gente fale aqui, possa servir de edificação para a vida de alguém, família de alguém. E tamo aí, graças a Deus, caminhando firme com o nosso podcast. Hoje com mais um convidado aí da nossa igreja, também parceiro aqui de longa data já, desde o começo da igreja, né? Até antes, né? Já alguns anos antes Aí com a gente, da One Way Columbus. É o David aí, evangelista, profeta também, usado pelo Senhor. O gordinho aí, o mais conhecido como o gordinho, né? E aí, David, se apresenta aí, como é que tá, como é que essa história aí com a One Way, conta um pouco aí. Muito feliz de estar aqui, né? Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar falando dele, né? Agradecer o pastor Ozanan de ter convidado, o Maninho, o pessoal da direção aí do podcast. Eu já vinha assistindo há muito tempo, né? E falando pro Ozanan, e aí, quando é que eu vou? Mas ele tava fugindo. Mas eu brinquei com ele a pedidos, eu cheguei aqui. E estamos aqui agora para falar um pouquinho, né? Conversar. Aquilo que a gente já faz sempre, né? Falar de Deus em qualquer lugar que a gente esteja. Porque, acima de tudo, a gente é missionário o tempo todo, né? Não só dentro da igreja. Ótimo. Então, me chamo David Oliveira. Estou aqui nos Estados Unidos, vai fazer quase 7 anos já. Sozinho, toda a família está no Brasil. É o espinho na minha carne, ficar longe de todo mundo, mas acredito que Deus tem um propósito nisso tudo e na hora que eu tiver que voltar, Ele vai me enviar de novo. Quando a gente diz eis-me aqui, não tem muita escolha, né? Então, se você disse eis-me aqui, levantou a mão, Ele já vai te usar e vai te enviar para onde Ele quiser, né? Graças a Deus. É isso aí. O David é lá de São José dos Campos, né? José dos Campos. São Paulo. A história é bem assim, a gente zoa aqui entre nós, né? Ele conta que o David veio de uma comunidade lá, né? Sim. E a gente zoa porque a gente fala que ele é meio... Ele não aparenta às vezes, né? Tanto assim que ele... É um homem de quase 2 metros de altura, mas é o homem mais delicado que eu já vi. Não é brincadeira, irmão, mas é uma história bem, assim, motivadora, né? A história de onde que ele saiu, a família, né? A história dos pais ali, da avó, né? Ele conta muito aqui da avó, até depois você vai mandar um abraço aí pra todo mundo lá. De toda a família e como ele servia a Deus lá nas igrejinhas lá, né? Nos bairros mais, vamos dizer assim, longe da cidade, para todo lado, de moto, né? Sim. Assim, Deus já usava muito na palavra ali, como pregador da palavra, né? E aí, de repente, vivendo tudo isso lá, como é que foi esse chamado, assim? Porque eu sei da história, por isso eu tô querendo que você conte, mas foi um chamado mesmo para poder vir para cá, né? Sim. Como é que foi isso aí, desde lá atrás? E conta um pouco para nós. Eu venho de uma família cristã, né? Eu até brinco que eu sou lavado, enxugado, centrifugado, tudo no sangue de Cristo. Porque quando a gente era muito novo, tipo, eu devia ter uns 3, 4 anos, a gente morou na secretaria da igreja. Eu venho de uma realidade, tipo, uma família pobre, né? De condições financeiras meio precárias, assim. Hoje, graças a Deus, já está melhorando. Mas
eu lembro que a gente morou na secretaria da igreja, então era culto de manhã, culto à tarde, vigília, oração, não tinha pra onde correr, eu morava na Participava de secretaria e era pequeno, ia pra igreja só pra dormir. Mas minha mãe falava, vai dormindo, vai dormir, vai. Eu chegava lá dormia nos bancos, mas minha mãe levava. Então eu, meus irmãos, a gente foi criado na igreja. E aí, tipo, até os 15 anos fiquei na igreja firme, aí depois fui pro mundão, né? Sofreu um pouco. Passei 10 anos afastado da igreja, voltei com 25. E aí voltei para a igreja, comecei a ir para a igreja. E é engraçado que foi muito rápido para mim começar a pregar. E eu nunca me via lá na frente, que tipo, eu tinha muita vergonha. E aí um dia eu fui convidado para ir num culto de um amigo meu que estava começando a ir na igreja. E eu também tinha acabado de voltar. Aí eu fui nesse culto, cheguei lá e tal, fui, acho que no momento de oferta, eu fui lá dar a oferta. A hora que eu voltei, o meu amigo foi também para dar a oferta, e aí o pastor falou assim, ó, eu quero que aquele menino venha pregar domingo aqui. E aí eu fui para pregar domingo, irmão, acho que foi o pior dia, assim, porque primeira vez que eu fui pregar, eu recebi o convite, né, eu nunca tinha pregado. Eu falei, Deus, e agora, como é que eu vou fazer? Eu lembro que eu tava de moto, eu fui embora, e aí quando eu cheguei, tipo, entrando no condomínio da minha casa, da casa da minha mãe, eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou pregar, eu não sou capacitado para fazer isso. Eu nunca fiz isso, não sei nem como é, não sei como que vai ser ficar lá na frente. E aí eu lembro que eu entrando no condomínio da minha mãe, tinha um carro na portaria na minha frente. E nesse carro tinha um adesivo colado nesse carro. Eu tinha acabado de falar para Deus que eu não era capacitado para pregar. Nesse carro tinha um adesivo assim, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu falei, meu Deus, no carro da frente. E aí eu fui embora, falei, Deus, agora comecei a orar. Falei, Deus, o que que eu vou pregar, o que que eu vou pregar? E aí Deus me deu uma palavra sobre José, eu fui pregar. Para mim, depois de Jesus, é um dos personagens que eu mais gosto da Bíblia. E eu fui pregar nesse dia, irmão. Cheguei nessa igreja pequenininha, né, pra pregar. O microfone não pegou. E lá fora tinha um cara quebrando a rua com aquelas picaretas grandonas, com aquelas... Esqueci o nome, como é o nome daquilo? Você que é da construção, né? O quê? Aqueles negócios pra quebrar o chão. Ele é um pico. Isso. Pensa, um barulhão, sem microfone, minha primeira vez pra pregar, eu com vergonha. Como é que prega? Mas a gente... não vou falar. Como é que prega? E aí, irmão, pra mim particularmente foi terrível. Mas me chamaram pra pregar de novo, então acho que não foi tão terrível assim. Aí depois que eu voltei, o microfone pegou, já tava mais tranquilo. Mas a primeira vez foi tenso. E foi isso, cara. Dali nunca mais parou. Comecei a pregar em várias igrejas. Eu acho que por causa do meu estilão, né? Todo tatuado e tal. Os jovens sempre pediam pra me convidar. Então eu andei em muitos lugares para pregar lá, de moto, de carro. Ixi, tem muita história. Tem aquela frase que você fala, né? Quando Jesus manda, sei lá, pregar, né? Te chama, né? Aí você fala, ó, eu tô indo, Jesus. Agora, se sair errado, ou se eu falar qualquer Sim. coisa, ela vai passar vergonha eu e você, né? Toda vez que eu vou orar, Então me ajuda aí, vem com a tua presença, né? toda vez que eu vou orar, eu falo para Deus, vamos comigo, senão vai ficar envergonhado eu e o Senhor. Se for só de mim, vai dar ruim. E sua trajetória para chegar até aqui? Como é que foi? Conta pra gente um pouco. Então, cara... O que te influenciou no seu papel de evangelista? Foi antes. Foi antes? Foi. Eu não tinha voltado para a igreja ainda. Um dia eu estava na casa da minha mãe. E uma pastora morava de porta com ela. E eu acordei com essa irmã orando muito alto. E eu estava afastado ainda. E aí e ela vendia algumas coisas na casa dela, refrigerante, essas coisinhas, sabe? Ali no bloco onde a gente morava. Eu falei, eu vou lá comprar um refrigerante só para pedir para ela orar por mim. E eu fui lá, bati na porta, falei, eu queria comprar um refrigerante e tal. Aí ela, ok. Ela deu refrigerante na minha mão, eu fiquei olhando pra cara dela assim, ela olhando pra mim. Aí eu falei, a senhora ora por mim? Ela falou, claro. Irmão, ela orou por mim, ela contou minha vida de frente pra trás, de trás pra frente, do avesso, e ela nem me conhecia. E ela falou assim, por que eu tô olhando pra você, eu vejo a bandeira dos Estados Unidos balançando perto do seu rosto? Eu falei, eu não sei. E aí, tipo, isso foi 2015. Só que eu lembro que em 2010, quando eu tava trabalhando num lugar, eu trabalhava de segurança num condomínio, tinha um rapaz deficiente, estava sentado na cadeira de roda na rua. Eu passei perto dele e aí ele falou pra mim assim, Tiago, o nome dele, eu lembro até hoje.
Ele falou, posso orar por você no meio da rua e eu trabalhando? Eu falei, pode. Aí ele orou por mim e ele falou pra mim assim, você vai pros Estados Unidos em 2010, irmão, eu com 20 anos. Eu falei, tá ficando doido, não vou. E aí começou, Zanã, onde eu ia pregar parecia perseguição. E quando Deus te quer, irmão, ele tem um propósito, ele vai te perseguir no bom sentido da fala até você aceitar. Porque aonde eu ia, irmão, por que eu tô te vendo dentro de um avião? Teve um dia que eu tirei o passaporte, eu fui visitar uma igreja e o passaporte estava no meu bolso, porque eu tinha tirado o passaporte naquele dia. E eu não tinha tirado o passaporte do bolso. Já cheguei, o pastor passou, a gente foi na igreja visitar. E um irmão também foi visitar a igreja onde eu fui. Ele orou, cantou lá. A hora que ele estava descendo, ele voltou e falou assim, jovem, levanta aí. Deus te manda falar que você preparar o passaporte, que você vai voar. E estava no meu bolso o passaporte. Então, tipo assim, teve muitos dias que, tipo, eu chegar em casa, assim, e Deus fala pra mim, ó, pega a moto. Mas eu vou pra onde? Pega a moto. E aí eu vi avião voando, assim, a Zana, Deus falava comigo assim, ó, você vai andar disso. Eu falei, é ruim, eu nunca tinha andado de avião na vida. Falei, Primeira vez que você andou de avião foi pra cá? Foi pra cá, 12 horas seguida. Uau. Então, tipo assim, aonde Deus me mandava ir, eu ia. E nesse dia que ele falou pra mim, você vai voar do avião, eu falei, ah, tá doido, não vou não. E eu peguei a moto e fui andando sem rumo. Fui parar lá na comunidade onde eu cresci. Tava tendo um culto lá, era sábado à tarde, tava tendo um culto. E eu cheguei, a moça que tava pregando, tava entregando o microfone. A hora que eu pus o pé na porta da igreja, ela falou assim, você, jovem, Deus manda te falar que você vai andar de avião. Eu falei, puxa, aí não deu. Então, tipo assim, aonde eu ia era muito Mas isso. isso acontecia assim, em que frequência? Ah, cara, tipo assim... Porque pelo que você fala, parece que todo mundo que olhava pra essa cara já Não, via. tipo assim, era surreal eu chegar nas igrejas que ninguém me conhecia. Era várias vezes, eu não vou lembrar todas, mas era assim, ó, Deus tá mandando dizer que você vai para outro país e não sei o quê. E eu falei, eu vou ter que ir, não vai ter outro jeito. E aí eu fui tirar meu passaporte, tirei o passaporte, tranquilo. Não tem muita burocracia para tirar o passaporte. E aí sempre o medo é o visto, né? Falei, Deus, eu vou tirar meu visto, mas se der errado eu não vou mais. Mas tá, com todas essas pessoas profetizando na sua vida, você tinha vontade de vir pra cá? Era algo que você tinha dentro do seu coração? Cara, eu tinha Ou algo que depois disso foi criando, despertando essa vontade? eu tinha muita curiosidade de saber como era, mas também ao mesmo tempo tinha muito medo, porque eu não conhecia ninguém aqui. Se eu viesse, eu ia vir sozinho, como eu vim, né? Eu vim sozinho sem conhecer ninguém. Conhecia um amigo por WhatsApp. Um dia antes de ele viajar para os Estados Unidos, ele dormiu na minha casa e veio embora uns meses antes. Ele falou, ó, vem que eu recebo você na minha casa. Então, tipo assim, eu tinha muita curiosidade, mas também tinha muito medo. Eu nunca tinha saído do Brasil, né? Então, puxa, pensa, Estados Deixar Unidos... a família toda pra trás. Sim, nunca saí de perto da família, dos meus irmãos, ou sempre que foi mais chegado ali com família, sempre fui eu. Então foi meio tenso no começo, assim. Eu lembro que eu tava na fila, eu olhava pros cônsuls, né? Eu olhava pros cônsuls assim e falava assim, ó, aquele ali tem cara de tranquilo, se eu for com aquele ali, acho que vai dar certo. E aí alguém ia na frente assim nele, eu falei, meu Deus, ele mandou a pessoa agora, negou. E agora, o cara que tinha cara de bonzinho. E eu lembro que eu comecei a cantar, cara. Eu tava tão nervoso na fila que eu comecei a cantar. E eu comecei a cantar um hino que a minha avó canta muito, que é o hino da harpa, que diz assim, se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Eu comecei a cantar, foi me dando paz, como se alguém muito grande estivesse perto de mim. Como se alguém grandão estivesse perto de mim, sabe? E aí, na hora da minha vez, me mandou numa mulher que eu nem tinha visto ela. Eu olhei para todos os cônsules, mas essa mulher eu não lembro de ter olhado para ela. E ela me fez algumas perguntas e tal, e eu falando, respondendo para ela, olhando ali tranquilo com ela, porque parecia que toda a minha atenção tinha saído quando eu comecei a cantar. E eu lembro que eu conheci 2 meninos no hostel que eu fiquei. Os meninos também queriam vir para cá. Os meninos tinham uma condição financeira muito boa. Eles são meus amigos até hoje, né? Um acreditava em Deus e o outro não. E aí eu lembro um caso curioso que no hostel, orando de madrugada, Deus mandou eu falar com o Anthony. Anthony era um menino que não acreditava em Deus, né? E aí o Anthony, Deus falou assim, ó, fala pra ele que eu vou me revelar quem eu sou. Eu falei, Deus, ele nem acredita. De manhã eu fui e falei com ele isso. Falei, Anthony, Deus falou que vai se revelar pra você quem ele é. Aí o Anthony, tipo assim,
meio com ar de riso, sabe, na hora. Ele falou, ó, tá bom. A gente foi pro consulado. Os meninos tinham empresa lá no Pará, os meninos do Pará, eles tinham empresa lá. Hoje o Antônio tem um big de uma empresa que vende eletrônico e tal. Converso com eles até hoje. E os dois foram para um lugar e eu fui para o outro na fila, né? Só que eles saíram antes, eu não vi. E aí a moça me fez 5, 6 perguntas, seu visto foi aprovado, faça uma boa viagem. Ali, tipo assim, a lágrima já começou a descer, porque eu já comecei a pensar, né? O que o menininho da favela vai fazer nos Estados Unidos, cara? Tipo assim, ali vai advogados, doutores, todos, e tem o visto negado. Para mim não pediu nenhum documento, seu visto foi aprovado. E quando eu saí lá fora, a gente tinha brincado, né, com os meninos. Falei assim, quando a gente sair daqui, a gente vai comprar um Nescau ali, um todinho, e vamos brindar de todinho que a gente vai pra América e tal. E quando eu saí lá fora, os dois estavam tristes. Eles olharam pra mim, Deide, conseguiu? Falei, consegui, cara. Eu falei, e vocês? Ele falou, nós não. Aí Deus falou pra mim, fala pra ele que eu me revelei pra ele quem eu sou. Abre sua pasta e mostra os documentos pra ele. Aí eu abri minha pasta e falei, Antônio, vem aqui. Eu abri a pasta, Osana, na minha pasta não tinha nada. E eles não me pediram nada. Para eles pediram tudo. E o visto deles foi negado. E aí eu tô contando isso porque eu ouvi uma palavra esses dias falando sobre Jonas, querer fugir do propósito. E Deus manda ele ir para Nínive. E ele fala, não vou. Aí ele desce, compra passagem no barco, né? E aí esse pregador dizia assim, que quando você está indo para um lugar fugindo do propósito de Deus, é você que tem que pagar a passagem, é você que tem que fazer tudo. Só que é quando Deus que te manda aí, meu amigo, ele garante tudo. Então, tipo assim, era improvável eu estar aqui hoje. É a frase que a gente fala, né? Improvável, mas escolhido. Então, tinha muitas pessoas com condições melhores do que eu ali para estar aqui, para vir para os Estados Unidos. Mas eu acredito que eu não fugi do propósito, eu não fugi do chamado e eu vim. Eu falo que Deus me deu uma amnésia, né? Porque eu só caí em si, assim, quando o avião ligou. A hora que o avião ligou, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Antes disso, meu amigo, eu não tava no modo aéreo. Nem tava pensando. Me despedi da minha mãe, da minha avó, e chorou todo mundo. Aliás, você não estava no modo aéreo, você não acreditava que você estava lá, né? Não, eu devia estar, porque eu não pensava assim, os Estados Unidos. Aí a hora que eu ligou o avião, que a ficha caiu, sabe? Eu falei, e agora? Eu lembro que eu falei assim, a minha passagem para voltar é 7 dias, eu volto em 7 dias, tá tranquilo. Nem lembrei da passagem de volta. É interessante, né, que você já sai do Brasil com a certeza de que você estava sendo enviado, né? Sim. Não era nada que... Ou seja, foi acontecendo pelos planos de Deus mesmo, né? Não era nada muito que você correu atrás. Não. Foi acontecendo porque Deus foi falando. Tem a história da passagem, né? Sim. Que você também não tinha, na época não tinha recursos. Você sabia, Deus, se for da sua vontade, o Senhor vai enviar, né? É engraçado, cara. Isso que o pastor falou é muito interessante. Que, tipo, essas coisas foi me dando ânimo e força para vir, sabe? Porque eu falei, Deus, eu não vou mover, tipo assim, um pé se o Senhor não for. E eu lembro que, tipo assim, eu tava trabalhando numa mercenaria na época, me ajudou muito o Anderson, o Alisson, um abraço para eles, o Alessandro. Então, eu lembro que tava sem recurso financeiro para vir mesmo. A passagem era 3 mil e poucos reais, tem que comprar ida e volta. Tinha que trazer o dinheiro para cá. E aí eu fui levar a moto do irmão do meu amigo, do irmão do meu patrão, para arrumar. E conheci o filho do dono da mecânica. Ali na hora começamos a conversar, o menino não era cristão, nada. E eu falei, eu vou para os Estados Unidos. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele falou, também quero ir, um dia eu vou. Eu falei, amém. E aí a gente tocou o WhatsApp ali e tal, começamos a conversar. Depois que eu tirei o visto, eu comecei a orar, Deus, da onde eu vou arrancar dinheiro para ir agora? Aí um dia esse menino me liga. Esse menino me liga do nada e fala assim, cara, não consegui dormir. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, Deus mandou dar um dinheiro para você viajar. Eu falei, tá zoando. Eu falei, você tá brincando comigo. Na época ele me deu 2 mil reais que comprei $500. E eu falei, meu Deus, tá aqui os $500. Eu falei, e agora a passagem? É engraçado, Rosana, que quando Deus te faz uma promessa, ele se encarga de cumprir ela. Eu lembro que muita gente falou, vou te ajudar, meu padrasto que faleceu já, vou te ajudar, meu primo, vou te ajudar, um monte de gente, eu vou te ajudar. E um dia, num culto caseiro lá na casa da minha avó, a casa da minha avó sempre foi ponto de pregação, sabe, de culto caseiro e tal.
Eu lembro que a minha mãe é missionária também, minha avó é missionária. E a minha mãe, ela não gosta de entregar profecia para parente, sabe? Ela não levantou da cadeira, ela não falou meu nome, mas ela foi falando coisas que a minha avó falou, é para você. Eu falei, eu sei. E dizia assim, ninguém vai te ajudar. Porque depois vão se vangloriar, dizer que você chegou porque eles ajudaram. Eu não quero isso. Você vai porque eu vou te dar. E ainda eu lembro que eu brinquei com a minha mãe e falei assim, Deus vai descer na terra e passar o cartão black dele sem limite e vai pagar a minha passagem. E eu fui para a igreja. A minha igreja era uma igreja pequena, né? Igreja Cristã Universal Independente, o nome dela. Era uma pequena e tinha a sede. Tem o pastor Anderson da sede. Eu nunca tinha falado com o pastor da sede. Nunca. Aí um dia ele foi visitar a minha igreja. E aí eu tô conversando com uma amiga minha sobre os Estados Unidos. Ele passou e falou, você vai para os Estados Unidos? Eu falei, eu tô tentando, né? Ele falou, o que falta? Eu falei, falta o dinheiro da passagem, né? Aí ele, amém, mas Deus proverá. Eu falei, amém. E foi, saiu. E aí eu tô lá tranquilo, a hora que eu saí, o meu pastor na época, o pastor Claudinei, veio, falou pra mim assim, agora você vai pros Estados Unidos. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o pastor Anderson falou que é pra pegar dinheiro do setor de missão e comprar sua passagem. Oi. E aí eu lembrei na hora assim, ninguém vai te ajudar, eu vou dar a sua passagem. Aí eu comecei a pensar, a gente entrega dízimo e oferta na igreja, é de quem? É de Deus. Quem que pagou minha passagem? Ele. Então é meio assim, sabe? E aí isso foi me dando segurança para vir para cá. E aí eu tinha medo. Aí entra um pouco o pastor na história, né? Que quando eu fui sair de lá, Deus falou assim, ó, pode ir, que lá vai ter um casal que vai te ajudar. Vai ter uma menininha que vai gostar muito de você. A Elizabeth é um grude comigo, né? A Alice também. E então, tipo assim, o pastor, a Montes, tipo assim, pra mim são respostas de promessas que Deus me fez lá no Brasil ainda. Promessa, não resposta. Resposta que Deus me fez lá no Brasil das promessas que ele tinha me feito, né? Então, cara, é surreal eu chegar aqui, tipo, e tudo me fez chegar aqui, né? Não tinha pra onde correr. Eu desci, peguei 12 horas de avião pra Las Vegas, porque o menino morava em Las Vegas. É engraçado essa história que quando eu ia vir pra cá, tinha o PH, que vocês conheceram, né? O PH morava em New Jersey, e o Thiago, que mora em Las Vegas até hoje. Aí o Thiago me chamava pra ir pra casa dele, em Las Vegas, vem pra cá. E o PH me chamava pra New Jersey, vem pra cá. Eu falei, Deus, pra onde eu vou? Aí um dia eu tava orando, Zanã, antes de comprar a passagem, e eu escutei assim, ó, Las Vegas, dia 14. Eu falei, tô ficando louco. Tô ficando doido. E aí é engraçado que lá no Brasil tem muito esses carros de som, né? Que faz propaganda, né? E de manhã eu acordei com um carro de som passando na porta da minha casa, Círculo Las Vegas. Eu acordei com o carro de som fazendo propaganda do círculo, o nome do círculo era Las Vegas. E eu tinha orado de noite e tinha ouvido Las Vegas dia 14. Eu tentei comprar a passagem dia 7, deu errado. Tentei comprar a passagem dia 10, deu errado. Não ia. Quando colocou dia 14, foi. Eu vim para Las Vegas dia 14 e cheguei em Vegas. É doido, né? Doido demais. Deus, é tremendo, né? E um detalhe interessante que você falou, a gente tem falado nesses últimos podcasts, né? É um tema que a gente gosta muito, né? Que a gente particularmente tem vivido todos assim na pele essa identidade assim de missionário, né? A gente tem sentido isso, essa mudança assim, essa transição de imigrante para missionário. Mas um detalhe que você falou interessante é que o dinheiro que comprou sua passagem saiu do setor de missões. Né? Então é dizendo assim, o setor de missões estava enviando um missionário. Pra você ver como Deus trabalha, né? Deus é impressionante. E aí você chega, né, molecão novo, aquela correria, tem que ajudar a turma no Brasil, também tem que trabalhar, a América, todo mundo sabe, aquela correria. Mas aí como que foi a questão da igreja, onde você congregou antes? Né? Eu sei que você teve em Las Vegas, depois você mudou, né? Como é que foi essa parte? Las Vegas eu fiquei pouco tempo, eu fiquei 10 dias só, mas eu falo que foi tipo assim, uma chave muito grande na minha vinda para os Estados Unidos, porque eu conheci pessoas lá que hoje eu tenho amizade. Eu conheci pessoas lá que quando os 10 dias que eu fiquei lá foi intenso, esse meu amigo Thiago, depois ele vai ver, mandar um abraço para ele.
ele não queria que eu viesse embora, que ele falou, cara, eu encontrei paz quando você chegou da minha casa. Porque eu acredito que quando você vai em algum lugar com o chamado de Deus, você leva a paz, você leva a presença de Deus. Então, ele não era cristão, nada, mas hoje em dia vai falar, ele me chama de pastor, fala pra ele, cara, não põe mais peso na minha cruz, não sou pastor. Mas eu fiz amizade lá com ele, com a ex-esposa dele. Então, tipo, passei em lugares que eu fui falando de Deus. Então foi muito legal. Aí quando eu cheguei em New Jersey, eu fui na Assembleia de Deus Missão do pastor Alberto, fiquei lá. E aí depois eu recebi o convite para trabalhar em Dayton. Dayton, né? Dayton. Recebi o convite para trabalhar em Dayton. E aí lá tava ruim de trabalho, por causa que chegou o inverno, sabe? O meu patrão que eu trabalhava lá já não tava tendo tanto trabalho. E eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, e agora? O que eu faço? A minha mãe falou assim, Deus não falou que ia te enviar pra vários lugares? Vai. Eu falei, então tá bom. E eu vim pra Dayton. Cheguei em Dayton, fiquei ali um pouco tempo, aí tinha um pessoal da igreja lá da Assembleia de Deus Missão que veio pra cá e abriu uma igreja aqui. E aí eles, tipo, me ligaram, né? Falou assim, você veio de lá e tal, vem aqui pra nossa igreja. Eu vim, fiquei lá nessa igreja uns 4 anos, antes de a gente sair e montar aqui, né, a Unway. Montar não, né? Antes de nascer a Unway, né? Que a igreja você não monta, né? Ela nasce primeiro no coração de Deus e depois ele faz nascer no nosso, né? Foi aí onde nós conhecemos, né? Sim. O Zanan depois chegou, de um tempo depois também, né? Foi do Thanksgiving de 2018 que eu te conheci. Eu nem lembrava, assim, direito, mas, assim, eu lembro dessa época. E, assim, eu como testemunha aqui, a gente tá falando aqui uns papos que a gente já falou muito, né? Sim, Mas a gente tá tentando compartilhar um pouco pra galera que tá assistindo. E que eu gosto, às vezes, de relembrar, porque tem muita coisa que nos motiva, né? A gente vê o que Deus já fez, né? Desde lá atrás. E Deus é tremendo. E eu posso dizer, assim, testemunho, assim, mesmo que eu testemunhei várias vezes, que o David, ele é muito usado em profecia, assim mesmo, né? O Senhor mostra umas coisas pra ele fala uns negócios. O apóstolo Luiz Hermínio, né? Ele fala um negócio que o ministério profético, ele é aquele que ele tá mostrando um desenho de uma blusa de frio num sol de 40 graus, né? Ou ele tá falando de uma temporada que ainda tá muito longe, ninguém tá vendo aquilo, né? Ou seja, como que tá vendendo uma blusa de frio e ninguém tá precisando daquilo? E várias situações que a gente viveu, o David falava umas coisas, eu falava, tá ficando doido, né? Não tá batendo, tem uma coisa aí que não tá batendo. Cara, já tem, né? E muita coisa se concretizou, né? Por exemplo, a igreja, né? Eu até tava contando aqui, lembrando, a gente tava nessa igreja e a gente não servindo lá, né? Com toda a vontade, ajudando e tudo. Eu para quem não sabe, eu era de uma igreja americana, né? Com a minha esposa, a família dela. Mas a gente já tava juntos nessa igreja. E aí o David um dia, do nada, vira pra mim e fala, cara, eu tava tomando banho, eu saí do banho, e aí do nada eu ouvi assim, que vai nascer uma igreja que vai chamar On Way. E tinha uma seta pra cima. Era o desenho. Nós estamos falando isso provavelmente uns 2 anos antes da igreja nascer. É mais ou menos nessa época. Quando ele falou isso comigo, eu falei, tá sonhando, mano, tá ficando doido, alguma coisa que comeu aí. Eu falei pra ele, será que a gente vai abrir uma igreja? Ele falou, tá doidão. A gente abre igreja? E aí passou toda a situação, a gente depois começou a se reunir, ficamos uns 8, 9 meses se reunindo, pedindo a Deus uma direção e tal. O Senhor mandou direção, deu a resposta, né? Através de várias pessoas, através de muita oração. A gente tinha um grupo orando e jejuando junto ali, né, pra isso. E aí quando decidimos mesmo ser igreja, né? Aí a gente, vamos colocar o nome. Parece coisa simples, mas é engraçado que eu gosto de lembrar, porque a gente vê Deus trabalhando, né? Vamos colocar o nome. E aí, como assim? O nome começou a surgir várias ideias. Algumas pessoas trazendo ideias do Brasil, da minha igreja lá do Brasil e tal. E aí o David lembrou dessa história que eu nem lembrava, mas ele me fez lembrar. Você lembra, não sei, 1 ano e meio atrás, que eu do nada eu senti Deus falando que ia nascer uma igreja que ia se chamar On Way. E aí eu
Aí eu lembrei. Falei, nossa, é mesmo. Põe aí na lista On Way. Aí colocou na lista On Way junto com mais uns 7, 8 nomes ali. E aí nós saímos dessa reunião. Era uma reunião. Nós saímos dessa reunião. Ele, vai ser On Way, mano. Eu já sei. Vai ser On Way. Olha pra você ver como é que Deus... Aí eu falo, mano, vamos ver. Mas eu já tava assim, já... falou um negócio lá atrás, agora tá... Vamos ver. Aí a gente combinou de todo o grupo, né? A equipe orar a semana toda em jejuar pra pedir a Deus uma direção daquilo ali. Aí uma coisa simples que aconteceu, foi engraçado também, que eu, um dia desses da semana, eu tô limpando uma gaveta, aquelas gavetas que você tem de tudo, né? Na gaveta, todo mundo tem uma aí. Eu tô limpando umas gavetas daquela, eu tava orando, pedindo a Deus, e a questão do nome, nós não queremos fazer nada que não venha de ti, Senhor, aquele temor, né? A direção do Senhor, e tô limpando essa gaveta e orando, falando com o Senhor. Aparece uma pulseirinha que a gente tem até, eu tinha até esses dias aí, uma pulseirinha escrito On Way. Aí eu falei, tem aqui a foto, né? O Zanan tem a foto. Aí eu falei, mas de onde apareceu essa pulseirinha? Aí mostrei pra Montes, a minha esposa, ela falou, a minha irmã Marinês que te deu, e eu nem lembrava. A Marinês deu essa pulseirinha. Tá mostrando a foto lá, ó. Não dá pra ver? Não deu pra ver. Depois a gente posta. Tem no Instagram da igreja. Tá no Instagram da igreja, lá nas fotos fixas. É a primeira foto. A primeira foto nossa. A primeira foto que nós postamos no Instagram da igreja é a foto dessa pulseirinha. Aí é interessante que eu fui lembrar, então, que eu tinha ganhado isso, que eu não sabia que eu tinha. E aí o que acontece? Eu postei no grupo e todo mundo, nossa, de onde você tirou isso e tal? Aí nós reunimos de novo e ficou decidido esse nome. Ok. Aí eu gosto de contar esse testemunho. Aí fomos registrar o nome, né? Que a gente fez tudo legalzinho. A gente foi registrar, fomos no contador, fazer o registro. Aí levamos toda a papelada, a documentação. O contador colocou o nome no sistema e falou, esse nome não tá aprovado, já existe. Aí o David, vai ser isso, mano. Eu sei que vai ser. Eu falei, cara, então como é que a gente faz? Não existe. Aí na hora e se a gente colocar a cidade nossa? Ele falou, não, é muito próximo também, eles não aceitam. Aí eu lembro que nós saímos de lá, desapontados, falando, nossa, cara, nem colocando um nome próximo e tal, então vamos ter que orar de novo, ver o que tá acontecendo. Aí o David, não, mano, vai ser On Way. E aí aquelas doideiras, né, do profeta. Aí eu mando uma mensagem de novo, tenta pra nós. Aí ele falou, não, eu acho que não vai passar, o contador falando. Eu falei, tenta pra nós aí no sistema, On Way Columbus Church, né? Porque é a cidade que nós moramos. Eu vou tentar, mas é muito próximo, não sei o que. Aí o contador, comigo no telefone, colocou lá, On Way Columbus Church, aceitaram. Tá tudo certo, então vai ficar On Way Columbus Church. Aí a gente já mandou pra galera, né? E aí depois eu voltei, só busquei a documentação, já chegamos com a documentação tudo pronta e tudo. E tá até hoje. E aí criaram a marca e o mais interessante, que a Simone, que é da mídia, né? A esposa do Osanan, que nos ajuda com toda a mídia da igreja, inclusive faz um trabalho top demais, né? Ela foi criar as marcas e ela fez a seta como um sentido único, né? On Way, um sentido único. E o David tinha falado dessa seta... E ninguém se conversou. Há anos e meio atrás, 2 anos atrás. Então, essa é uma das coisas que Deus usa em profecia. E era tudo... Eu, como pastor da igreja, mas na época eu não me sentia, né? Uhum. Aquela questão de identidade que a gente... Ele foi relutando com Deus, a gente orava e falava, Deus vai mandar um pastor, né? Eu falava com o pessoal, vamos orar, jejuar, que Deus vai mandar um pastor. E mandou, né? Demorou um tempo. Já tava, né? Tava aí, mas mandou. E o David falava, mano, você já tem coração de pastor, não sei o quê. Eu falava, não. Aí a gente veio fazer aqui nesse local aqui onde nós estamos agora. Nós começamos a fazer as primeiras reuniões aqui. E aí o David falava, mano, já tô vendo uma igreja, não sei o que. A gente não sabia o que a gente ia fazer. Eu já tô vendo uma igreja, você vai ver. E não sei o que, vai vir mais gente. E aí as pessoas orando no Brasil, eu lembro sua avó, sua mãe, orando pra gente no Brasil, falando, Deus vai colocar quem tem que estar. E Deus vai enviar. E foi, cara, aí muitas coisas foram se cumprindo, né? Então é a profecia. Eu creio muito assim, no ministério profético aí do David. Coisas que ele
que ele falou que parecia loucura, né, no passado, mas que sucederam, né? Sucederam. E mais outras ainda que estão para vir aí. Amém, amém. Eu já ouvi algumas aí que eu falo. De novo, é porque a gente é de carne e osso, né? Hoje em dia minha fé tá mais... Cresceu, né? Tá mais aprimorada. Glória a Deus por isso. Mas tem umas coisas que ele fala até hoje que eu falo assim, vamos ver, mano. Glória a Deus, vamos pra cima. Mas é coisa assim... mais do que nós podemos imaginar ou pensar, tudo sonho, né? Eu falo que o David é um sonhador nato, e normalmente Deus vai junto, cara, Deus vai junto, e glória a Deus por isso. Eu acredito muito, cara, que a gente sonhar, a gente, tipo assim, vamos dizer assim, cria uma expectativa em Deus, fala assim, ó, ele sonhou e eu realizo. Isso do nome da Uniway, eu tava tomando banho, cara, e era como se eu estivesse na frente de um telão, vendo sim tudo. E aí eu olhava pra ele e falava as coisas, ele, não, você tá maluco. Não vai dar certo isso aí, não. E passou os anos, eu lembro que quando a gente foi registrar a igreja, o contador falou que não dava, eu lembro que eu saí dali assim, e agora, Deus? Como é que eu fico? Eles vão achar que, tipo assim, eu menti, ou eu queria esse nome e forcei. Como é que fica nós dois agora? E aí você falou, não vai. Eu falei, vai. Não, eu sei quem fala comigo, vai dar certo. Então, cara, e eu vejo uns profetas que eu gosto de assistir no YouTube, eles falam assim, cara, pra ser profeta tem que ser meio maluco. Porque você vai dizer coisas que, tipo assim, é improvável na hora. É porque Deus, cara, ele não chama você pelo que você é. Ele chamou você porque ele já viu quem ele vai fazer você se tornar. Então, tipo assim, quando Deus falou pra mim, vem pros Estados Unidos, eu via só o menininho da favela. Tipo assim, era improvável estar aqui. Da favela que eu vim, ninguém saiu, assim, do Brasil. Tipo assim, tem uns meninos que me ligam e falam assim, cara, como é que você foi? Você foi de carro? Eu falei, não, cara, vim de avião. De carro. Porque essa é a realidade, sabe? Tipo, lá, tipo assim, eles não viam a gente voando de avião. Nossa. Então, tipo assim, cara, vem aquela que Deus faz muito mais do que a gente pensa ou imagina, sabe? Então, eu tá aqui, eu sei que, tipo assim, eu brinco muito com meus amigos lá, né, dessa comunidade, eu falo, cara, meu sonho é voltar e ser um exemplo bom de vocês olhar pra mim e falar assim, cara, tem como vencer na vida sem ter que pegar em armas, sem ter que vender droga. Aí perguntar pra mim qual que é o segredo, eu falo, obedecer a Deus. O meu único mérito é obedecer, cara. O resto é tudo ele. Então, sobre profecia, cara, tem coisas que Deus manda eu falar que eu tenho medo. Porque eu falo assim, eu vou me comprometer. E ainda até brinco muitas das vezes, eu falo, eu só sou o carteiro, eu só entrego a mensagem, não é eu que mandei. Então tem muito isso, mas a gente vai certo. aprimorando. E já puxando também esse assunto que você está falando aí, como é que é, qual a diferença que você viu no trabalho evangelístico no Brasil e o trabalho evangelístico aqui nos Estados Unidos? Qual é a sua percepção que você tem, né? Baseado nas suas duas experiências hoje, vamos dizer assim. Uhum. Eu acredito que no Brasil, cara, é mais fácil evangelizar. Pode dizer por quê? Eu acredito que aqui o dólar influencia muito no tempo das pessoas. No Brasil tem o ritmo, a maioria das pessoas são CLT, então já tem a sua carga horária de trabalho. Então, tipo assim, eu acredito que lá por não ter tanto assim a influência do dólar, que aqui tipo você trabalha mais, ganha mais, eu acredito muito que lá era mais fácil. Lá a gente saía, eu sempre fui meio maluco de moto, a gente saía para evangelizar, eu e mais um amigo meu, tipo de moto, entregar chocolate quente e pão. Aqui, tipo assim, a gente já fez experiência, né, com a Carla, o Maninho, a gente foi entregar sopa uns tempos atrás. Tipo assim, não é o mesmo número de pessoas dispostas a fazer essas coisas, sabe? Eu acredito que no Brasil tenha mais pessoas dispostas a fazer isso. Então, e aqui também tem a dificuldade da língua, né? Isso também influencia muito. Tipo, a gente arranha o nosso inglês ali e eu mesmo até falo, né, que eu sempre deixo os trocados na carteira. Aonde eu vejo morador de rua, eu paro, né, que eles ficam com uma plaquinha, aqui eles não vêm até o carro igual o Brasil, né? Aqui eles ficam com uma plaquinha dizendo que precisa de ajuda, aí você para e dá ali $1, $2, quando você quiser dar aí. E aí eu já falo de Deus ali. Tem um até que é engraçado, quando eu morava lá em Liu Center, toda vez que eu passava assim, eu abria a janela e já falava pra mim, I know, Jesus love me.
Tipo assim, já sei, Jesus me ama. Então, tipo assim, porque toda vez que eu passava, eu já, ó, Jesus te ama, hein? Então, cara, eu sei que $1, $2 não vai mudar a vida deles. Mas às vezes Jesus te ama, você é importante para Jesus. Aquilo ali pode mudar. Então, eu uso desses artifícios para fazer isso, sabe? Então, eu acredito que essa é a diferença. A linguagem aqui, né? A língua dificulta um pouco, mas também o dólar também dificulta um pouco no tempo de algumas pessoas. O Brasil eu acho que é mais fácil. Tem gente que é mais fácil nesse sentido. A gente sente isso no dia a dia aqui, né? Sim. A turma trabalha muito aqui. A gente meio que entende porque a pessoa tá aproveitando a oportunidade e tudo. Só que o pessoal não vive, né? Tem muita gente assim que trabalha. A gente tava até brincando, né? Trabalha tanto, não tem tempo de ganhar dinheiro. Né? Tem umas frases assim, né? Ou não curte. Não dá para gastar. Não Eu tem falo. tempo pra gastar ele. Não. E aí, alguns acabam entrando também naquele consumismo que você tem que comprar coisas que você não tem tempo de usar ou de curtir. Mas você tá trabalhando tanto que você precisa pagar aquelas coisas e manter aquele ritmo de compra, de vida, né? E aí, quando você vai falar com essa pessoa, Jesus quer te usar, ele precisa de você, tem uma obra missionária pra gente fazer, para um dia, vamos lá, vamos correr atrás. É um desafio. E é outra coisa, as pessoas também se sentem muito autossuficientes, né? Porque tem recurso, né? Às vezes a gente encontra no Brasil pessoas mais sedentas, assim, porque chega um momento que a pessoa vai para os pés de Jesus porque já não está mais na força do braço, né, da pessoa. Aqui, como as pessoas se acham fortes ali, estáveis, né? Acham que o recurso está bem, que tá ganhando e estou fazendo e acontecendo. Então não preciso tanto de fazer a obra de Jesus, eu não preciso tanto relacionar com ele. Só que é um grande erro, né? Que aí entra aquela frieza espiritual, um afastamento. Então, como evangelista, é um desafio aqui. Acho que é diferente, até para nós pastores, como igreja é diferente, né? O ritmo é diferente. Glória a Deus que nós temos ensinado e tem uma turma que tem aprendido, né? Coração ali queimando pelo evangelho, né? Por servir a Jesus, por conseguir organizar a lista de prioridades, né? Sim. Trabalho é muito importante, mas não tem que ser o que governa a nossa vida, né? Sim. Isso é muito top. Tem uma história que você conta que eu acho ela bem interessante, que o que acontece muito é que às vezes a religiosidade atrapalha muito os evangelistas. O que eu quero dizer com isso? Eu lembro que você contou uma história pra mim que você pode até reforçar pra gente, que das vezes que você chegava aí as populares bodega que fala no Brasil? Adega. As adegas. As adegas. Sim. Né? Que seus amigos estavam lá tomando cerveja, tomando aquilo lá, sei lá, só tomando só Coca-Cola e tal. Eles começavam a falar e no final sempre terminava em Bíblia, né? Sim, eu tinha amigos lá, né? Agora tá em Portugal, o Douglas, mandar um abraço pra ele. Cara, na adega dele ele me ligava, ô pastor, vem Ele aqui. era o dono, né? Ele era o dono. É por isso que você ia lá. Não, mas eles que me chamavam. Bebia Coca de graça, né? Não, ele não deixava eu pagar, é verdade. Eu ia pagar, ele, não, cobrar a Coca. Então, e tinha outro amigo também que tinha lá no Brasil fala cachaçaria. E eles me chamavam pra sair com eles nos bar, assim, tipo, que vem, tipo barzinho que tem janta e tal. E aí eles falavam, pastor. Eu falei, mano, não sou pastor, cara. Ele falou, não, mas você quer sair com a gente? Eu falei, vamos, mãe. Onde é que você vai? Eu vou em tal bar ali. Bora? Eu falei, bora. Cara, era engraçado que, tipo assim, eu avisava meu pastor na época todo. Meu pastor, cara, você é evangelista. E eu nem era na época. Ele falava pra mim, você é evangelista nato. Você vai estar nos lugares e, tipo assim, que vão falar. Tipo assim, sempre tem aquela, né? Não é sentar na roda dos escarnecedores. Mas também a palavra diz, como conhecerão a palavra se não há quem pregue? Então, tipo assim, eu acredito que você pode sentar em qualquer lugar. Você não pode fazer o que as pessoas fazem. Se o seu intuito é evangelizar e pregar a palavra, irmão, Jesus dormiu na casa de Zaqueu. E aí, como é que nós vamos falar? Jesus pecou? Passou por Samaria. Passou por Samaria. Conversou com a mulher samaritana. E aí, como é que faz? Jesus pecou então? Não, e assim, vendo os exemplos da Bíblia, né? Que tá ali claro, para quem quiser buscar lá, tá escrito.
essas coisas, né? Porque às vezes a gente deixa muito a religiosidade atrapalhar a gente. Sim. Porque o que acontece é que muitas pessoas começam a se colocar num patamar diferente ou num pedestal diferente e que eu não posso... Olha como o David anda, meu. O cara todo tatuado de boné. Eu vou ficar andando do lado desse cara, vai achar que eu... Ele seria a roda dos carnecedores. Aos olhos dos religiosos, Tá vendo? ia ser mais ou menos isso. Então, é assim... Aí como é que ela faz? Você usa que Deus ele usa os loucos pra confundir os sábios. então. Isso aí, cara, a primeira camisa que eu fiz com a logo, tipo assim, meu ministério. Eu lembro que Deus falou assim pra mim assim, ó, ministério, coisa louca. Eu falei, tá maluco. Se eu coloco isso aí, já não é bem visto. Com a camisa escrito ministério, coisa louca. Não. Cara, ouvi isso. Fui na igreja, o irmão pregou 1 Coríntios 1:27. Deus pega as coisas loucas desse mundo pra confundir as sábias. Eu falei, meu Deus. Então, tipo assim, cara, é muito doido isso que você falou sobre religião. Eu acredito muito que o evangelho é a pomba, a religião é a gaiola, sabe? Prende A religião prende o evangelho. o evangelho. Então, tipo assim, nessa roda que meus amigos estavam ali tomando cerveja, os casais ali, eu tomando suco, tomando refrigerante, o assunto sempre acabava em Bíblia. E é engraçado porque é isso mesmo, porque eu já comentei já com o pastorzão já uma vez, acho que você também. Antes eu tinha, quando era criança, menor assim, né? Idade do Miguel, 10, 11 anos, eu tinha medo dos tiozinhos de paletó. Eu tinha medo deles. Porque eu via eles passavam na rua assim, e eles apontavam o dedo assim pro pessoal que tava no bar. Eles literalmente passavam xingando assim, fala, vocês vão tudo pro inferno, etc, etc. Eu falei, meu Deus do céu. O sistema era bruto. Meio bruto. Aí eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Eu sempre tive medo das irmãs do Coque. Meu Deus, quando elas minha iam cidade bater tinha no uma pé. também. As irmãs do Coque eu chamo a tropa de elite. Não, é o BOP. É o BOP. Eu falo que a minha avó... Quando aquela cena não vai subir ninguém, é nós que resolve. Eu brinco com a minha avó, que a minha avó tem a gangue dela. Irmão, quando eu junto a gangue da minha avó, é tenso. Os diáconos não eram daqueles diáconos lá? Sim, sim. Quando eu era menino, era. Mas agora tá melhorzinho, né? Agora eu tá. acredito que, cara, a religiosidade é muito... Chega a ser, tipo assim, constrangedor pra pessoa que tá chegando nova na igreja, porque a pessoa já chega com aquela mentalidade assim, eu sou diferente. É igual eu te falei, Jesus dormiu na casa de Zaqueu. Zaqueu era ladrão, ele roubou todo mundo. E aí, como é que nós faz? Sabe o que é interessante da passagem de Zaqueu? Que Jesus não precisa falar para ele mesmo fala. Ele reconhece Jesus, porque a presença de Jesus causa um constrangimento que, consequentemente, causa um arrependimento. Então, a pessoa começa a confessar, pedir perdão antes de Jesus falar com ele qualquer coisa. Ele mesmo fala, eu fazia isso, eu fazia aquilo. A gente tem pregado muito isso, né? É difícil. É assim, a Bíblia a gente precisa ensinar a palavra de Deus. Pecado é pecado, certo é certo, né? Realmente existe uma condenação eterna, existe a salvação que é Cristo, a gente precisa aceitar Jesus, ser lavado e remido por ele. A gente ensina tudo isso, mas não é por força nem por violência, né? Não é dedo na cara, não é porque você tem que fazer agora, porque a gente ensina, nós pregamos a palavra e logo nós amamos. Quem convence é o Espírito Santo. Então, eu diria que o confronto, muitas vezes, ele acaba criando barreiras, né? A religião, igual vocês estavam falando, ele acaba criando barreiras e acaba talvez assustando ou afastando a pessoa mais ainda. Quando Jesus, o que ele fazia era amar. As pessoas faziam as perguntas para ele, ele falava a palavra direta ali, ensinava com muita parábola, tudo isso, né? Mas o tempo todo amando, porque no final das contas, a vida de Jesus era o puro amor. Porque os frutos do Espírito, eu falo muito isso, para mim é a personalidade de Jesus. E o maior deles, qual que é? É o amor, porque sem o amor, nenhum dos outros poderia... Então, vamos dizer, é assustador a gente ver que ainda existe alguma religiosidade, que é a religiosidade do julgamento, né? Que é a forma do julgamento de apontar o dedo.
E aí a pessoa às vezes não se sente incluída, porque aqui você não serve se você não se vestir assim, ou não falar assim, ou não... sabe? Aqui você não é bem-vindo, aí se criam grupos fechados e tudo isso. Quando, na verdade, o evangelho de Cristo era para que nós amássemos, que logo o Espírito Santo vai fazer a obra e vá transformando as pessoas, né? Sim, isso que você contou é legal, que um dia eu recebi um convite, Osanã, para pregar lá quando eu estava no Brasil. E aí eu nunca falei, eu não gosto de terno. Não é para mim aquilo. E aí, nesse dia eu falei pro meu irmão, eu não uso terno, tem algum problema? Ele não me respondeu mais. E aí o rapaz que tinha me indicado pra ele, né, eu liguei pra ele e falei, cara, que aconteceu alguma coisa? Ele falou, David, ele falou que você não usa terno, então não dá não. Cara, aquele dia eu fui embora triste, porque eu tava começando meu ministério de pregar, sabe? Eu fui embora triste, assim, aí minha avó, 50 anos de evangelho, minha avó falou, o que foi, menino? Eu falei, o rapaz que me chamou pra pregar lá parou de me responder porque disse que sem terno eu não posso pregar. E eu fiquei triste com aquilo, porque eu, tipo assim, me senti meio rejeitado por causa de uma roupa, sabe? Eu respeito todas as tradições, mas tipo assim, cara, pelo menos falava comigo, né? Não me respondeu mais. E aí a minha avó falou pra mim, menino, eu tenho 50 anos de que eu vou pra igreja, 50 anos de evangelho. Fique em paz, porque eu nunca vi um paletó pregar sem ninguém dentro. A minha avó, tipo assim, 70 e poucos anos na época, me falou isso. Aquilo ali, tipo... Você tinha que fazer igual o Cleitinho, senador, mano. Terno, calça jeans e tênis, já viu? E ele disse, eu sou assim, mano. Então, é mó engraçado. Tem uns senadores lá que protestam, né? Briga com ele. Imagina agora, tipo assim, isso podia matar o ministério de alguém. Uma roupa, sabe? Uhum. Então eu acredito que a religiosidade ainda, ela fere muitas pessoas, sabe? Eu lembro uma vez que eu fui pregar num lugar que eu lembro que só eu não usava terno, da igreja toda. E era um lugar, tipo assim, era numa favela, numa cidade vizinha da minha. Nesse dia eu tinha ido de ônibus, que minha moto tava, acho, quebrada. Longe, tipo assim, dava uma horinha de ônibus. 1 hora lá no Brasil é longe, né? Aqui pra nós é tão perto, né? Então, a hora que eu entrei na igreja, eu olhei pro lado assim, ó, parecia Daniel entrando na cova dos leões. Porque todo mundo me olhando. Eu de camiseta polo aqui. Eu escutei esses dias, não era? Você se sentiu um leão na cova dos Daniéis. É, mais ou menos isso. Então, tipo assim, cara, a hora que eu entrei assim, eu falei, meu Deus. E aí Deus falou pra mim assim, então tudo te olhando. Eu falei, eu tô vendo? Aí o pastor falou, senta aqui em cima. Eu falei, não, deixa eu aqui embaixo mesmo. Cara, e tava, tipo assim, eu ali embaixo, tipo, todo mundo olhando, aquele ali que é o pregador. Cara, é engraçado como Deus faz, né? O culto foi uma benção. Acabou o culto. Tinha 2 filas de um monte de gente pra me orar. Os que estavam olhando feio, pedindo, ô irmão, ora pra mim. Eu falei, Deus, agora eu tenho que orar pra eles, né? Quando eu cheguei, eu era o gadareno. Agora eu tenho que orar pra um por um. Quase perdi o último ônibus pra ir pra minha cidade ainda. Então, cara, tem muita história assim de religião. A filha do meu pastor no Brasil uma vez chegou e falou pra mim, irmão, você sabia que boné não é de Deus? Eu falei, não é mesmo não, esse é meu. Se Deus quiser, ele compra um pra ele. Esse é meu. Então, tipo assim, cara, é umas coisas surreal, sabe? A pessoa olha, tipo, a sua vestimenta, o seu boné, você tatuado, mas não é a pessoa que vai com você evangelizar, não é a pessoa que vai com você, tipo, falar de Deus. Então, tipo assim, eu acho muito que meu compromisso é com Deus, sabe? Eu tento não ligar muito para as críticas sobre vestimenta, essas coisas, porque ainda tem. Então, tipo assim, sobre, ele usa boné, ele é todo tatuado. Então, tipo assim, eu tento não ligar muito pra isso, porque senão você desanima, cara. E eu sei que o propósito é maior, o chamado é maior. Então, cara, é pra cima. Se Deus chamou, ele capacita. Eu lembro de uma coisa engraçada sobre o boné. Eu tava no monte, orando. Lá tem muito monte no Brasil. Eu sinto muita falta do monte, cara. Aqui eu já tentei, até conversei com alguns clientes meus pra ver, mas aqui, na verdade, a gente não tem muito monte, né? Que aqui é muito plano. Sim. É um pouquinho longe, né? Aí é o vale, né? Aí onde tem monte, Aí é o vale. onde tem monte é muito longe. Sim. É muito longe. E frio, né? Uma parte do tempo. Mas é interessante mesmo essa questão do monte, porque eu tive uma experiência muito legal no monte. Cara, eu gosto muito, então eu acredito que a gente vai ter o nosso vale, que Deus vai dar um rancho pro pastor ainda. Se Deus quiser. Vai dar. E aí, cara,
tava lá orando no monte, um pastor veio e arrancou meu boné. Sempre gostei de boné. A vida toda, desde menino. Tipo, coleção no Brasil, aqui tem um pouquinho, né, pastor? É. Então, tipo assim, cara, sempre gostei. O pastor veio e arrancou meu boné no meio do monte. Aí eu falei, caramba, arrancou meu boné. Aí ele pegou no meu boné e falou assim, ó, tinha um irmão orando do lado nosso, assim, com o olho fechado e tal. O irmão, e no monte é escuro, né? Não dá pra você ver quase nada. Só a lua mesmo ali iluminando e tal. E aí eu lembro que ele arrancou meu boné e falou assim, ó, pra você ver que até no seu boné tem unção. Ele pegou meu boné e jogou no irmão. O irmão caiu pra trás assim, ó. Tum! Eu falei, ué, é o boné ou o martelo do Thor que eu tô andando? O irmão caiu pra trás com tudo, por causa do boné. Eu falei, agora que eu não arranco mais mesmo. E você lembra na antiga igreja que a gente tava, quando foi pregar o pastor Randy Jones, americano? Uhum. Nunca me viu. Ele tava pregando e ele falou assim, ó, muitos olham pra você, acham você meio maluco, acham você meio doido por causa do seu estilo, mas eu não quero que você muda nada, eu quero você assim. Ah, depois que o pastor americano falou isso pra mim, me entregando profecia em inglês, eu falei, agora... Aquele pastor ele era bem legal, né? É benção, benção. Não, Benção. depois, amigo, que ele falou aquilo ali, eu falei, ainda lembro pro pastor da época, eu falei, tá vendo, né? Ele falou que não é pra me mudar. Então, cara, eu vou seguir a minha linha aqui. E eu acredito que quando você entrega a vida pra Deus, ele faz o que ele quiser dela. Se ele quiser me ver de terno, ele vai colocar. Ele já tirou coisas tão piores. Então, se ele quiser me ver de terno, quiser me ver, tipo assim, alinhado, como muitos querem, ele vai mudar. Só que eu acredito que desse jeito que eu sou, eu consigo alcançar mais o público jovem, sabe? Tipo assim, se você for falar de Deus pra um menino aqui em Columbus, se for de terno, aquilo meio que deixa ele meio constrangido. Intimida, sabe? E aí chega eu, tipo assim, desse jeito pra falar de Deus com ele. Chega aí, cara, vamos trocar umas ideias. É mais fácil, é mais tranquilo. Eu acredito que o Deus é o ser mais estratégico que existe. Então, tipo assim, Deus dá estratégia pra cada um. E eu acredito que no reino de Deus, Deus olha lá de cima e vê a gente como uma ferramenta. O que o alicate faz, a chave de fenda não faz, o drill faz. Então, cara, cada um tem o seu segmento assim, na obra de Deus. Eu acredito que cada um vai alcançar um público X e no final a gente vai fazer uma somatória de muitas pessoas no céu, porque lá tem muitas moradas, né? Uhum. Você falou agora de chegar nos jovens, você já havia respondido, né, das dificuldades, né, que falou que às vezes o excesso de trabalho, né, todo mundo vem para cá, né, com objetivo e a gente e você hoje se vê você veio como missionário, eu não tenho dúvida disso. Uhum. Eu não tenho dúvida disso. Mas a parte do trabalho, tem alguma coisa que dificulta mais trazer esse jovem para a igreja? Cara, Ou coisas que você já se deparou nesse Sim. sentido? Aqui também tem muito o jovem, muito cedo, ele já tem o poder do dólar também. Tipo, começa a trabalhar cedo, fica independente. A independência. A independência. E o mundo é convidativo. A gente já foi jovem, a gente sabe disso. O acesso às coisas. Acesso às coisas aqui, carro, roupa de marca, essas coisas. Aí, tipo, querendo ou não, cria os status, aí vai pra festa e tal. Eu até falei com o líder de jovens, o Marcel, né? Falei, cara, aqui eles fazem muito essas batalhas de rima e não sei o que. Eu falei, Marcel, nós vamos invadir um dia desses aí. A gente pede pro pastor aqui, vamos orar e a gente vai invadir. Eu até falei com o menino, com o Maico, mandar um abraço pra ele. Ele é DJ aqui na cidade. Aí eu falei pra ele, Maico, quando você for tocar em alguma festa, me avisa, cara, eu vou lá, você só empresta o microfone pra mim 5 minutos. Aí ele, não, beleza, tô esperando até hoje ele me chamar. E o medo. Aí depois ele falou pra Kathleen, né? Ele falou, Kathleen, como é que eu vou dar o microfone 5 minutos pra ele antes da festa? Não vai ter festa. Então, tipo assim, eu acredito muito que a gente tem que ser estratégico. Eu falei pro Marcel, cara, a gente vai nessas festas, se não quiserem deixar nós entrar, tá tranquilo. A gente fica do lado de fora ali com a camiseta, posso orar por você? Na porta. Cara, uma oração ali, a pessoa vai lá dentro, não vai ser a mesma coisa. O que eu percebo muito também é porque esse acesso fácil às coisas, esse poder que as pessoas acabam adquirindo aqui, tem hora que ela se transforma em solidão, Sim. né, tristeza, e aí você não consegue preencher mais. E
E aí, de repente, essa ideia de maluca de ir num baile funk. Eu vou, cara. Se o pastor liberar, eu vou. A gente precisa evangelizar, né? Pregar o evangelho. Eu falo que nós descobrimos que o preço está pago, né? Sim. Que existe um sangue que foi derramado, que nós nos encontramos um amor imerecido, mesmo quando nós não merecemos nada, a graça dele abundou nas nossas vidas. Dizendo assim, tantas pessoas sofrendo tanta coisa, e ele diz, vinde a mim como estais, né? Põe nos meus pés, eu vos aliviarei. Mas elas não sabem disso, precisa alguém falar, o preço está pago, o cheque foi assinado. É só quebrantar o coração, aceitar Jesus como seu Salvador, que é possível se sentir pleno no Senhor. Eu falo que o ser humano ele tem um vazio que só Jesus pode preencher. Aí as pessoas vão passar a vida tentando preencher com outras coisas e não conseguem. Ela percebe que os prazeres desse mundo não preenchem, que a prosperidade desse mundo não preenche, o trabalho, os relacionamentos não preenchem. Eu falo até que a angústia pela casa nova, quando veio a casa, não era pela casa. A angústia pelo carro novo, quando veio o carro, não era pelo carro. A angústia pela festa maravilhosa, depois que passou a festa, não era, porque a angústia permanece. O ser humano é vazio. Mas nós encontramos o antídoto para isso, né? Nós encontramos aquele que preenche realmente, que você se sente pleno, você se sente... Encontrei o propósito de vida, encontrei um amor que me amou primeiro. Logo eu vou me tornando nova criatura, logo as coisas velhas vão passando. E a gente precisa falar isso pro povo. Muitos não vão encontrar Cristo ou não vão ler a Bíblia por si só. Eles vão ler nós, que somos a Bíblia que eles estão lendo, né? Uhum. E a partir do nosso testemunho, da nossa vida, vão se interessar ou talvez ouvir algo de Jesus. Eu estava aqui, você estava falando, eu estava vendo 1 Coríntios 9, Paulo dizendo aqui, pois sendo livre de todos, ele falou, pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas. O maior número possível. Fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei. Uhum. Olha só. Embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para que estão sem lei, como se estivesse sem lei, me fiz também. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Fiz-me para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me coparticipante. Olha só. Dizendo assim, dizendo assim, se eu tiver que usar um terno, vamos embora. Sim. Mas nós vamos ganhar os da lei. se eu tiver que ir lá no meio da molecada, a gente tem que ir com aquela assim, eu sou... O lado sempre mais forte é o que influencia pro bem, sabe? Eu preciso chegar a ser testemunho vivo do amor de Jesus, onde quer que eu esteja. Eu amo aquelas pessoas, mas eu não compactuo muitas vezes com a forma de viver, com os atos. Mas eu posso estar lá amando verdadeiramente. Sim. Eu posso estar lá verdadeiramente amando e sendo testemunho, mostrando para eles que eu fui preenchido do amor de Jesus, que existe uma vida prazerosa sem precisar da substância, de qualquer coisa. Sim. Que existe uma prosperidade que não vem das coisas deste mundo, sabe? Esse é o evangelho, cara. Por isso que a Bíblia nos chama de louco, né? Uhum. E aí como conhecerão se não há quem pregue, ou quem convive com eles, ou quem vai lá estar com eles, né? A gente precisa fazer esse trabalho. É a igreja apostólica, a igreja que decidiu olhar para fora das quatro paredes. Porque, às vezes, eu falo isso muito, gosto de falar, às vezes nós estamos passando os anos e os tempos evangelizando crente. Uhum. Resolvendo os problemas entre nós mesmos, que nós mesmos vamos criando, entre quatro paredes. Quando o pecador lá fora está sendo enganado e vai continuar sendo enganado porque ele está cego àquela cegueira que não consegue sentir o Espírito Santo. Precisando de alguém lá fazer o trabalho que Jesus nos deixou de ser testemunhos da boa nova, né, do Evangelho.
É dizendo assim, eu já estive aí e eu posso te mostrar o caminho que me fez nova criatura, né? Que me mostrou para o meu propósito de vida, né? Que transformou minha vida e tudo isso. É maravilhoso, cara. E esse é o papel da igreja. A gente precisa estar preocupado com isso, cara. Eu falo que o inimigo, ele sabe que o tempo dele está contado. A Bíblia nos ensina sobre isso. Ele sabe que o tempo dele está contado. E o inferno foi criado por Deus. A Bíblia também nos ensina. Como castigo eterno de Satanás e os seus súditos, né, seguidores. A missão dele é que ele, como ele já sabe que a condenação já está feita, ele não tem opção, a missão dele é levar o máximo de pessoas possível. No máximo, o mais rápido possível, porque como o tempo está acabando, e nós como igreja, às vezes nós estamos preocupados que eu já aceitei Jesus, está tudo certo, eu e minha casa, vou aqui evangelizar meus filhos, mostrar o caminho que deve andar, quando a Bíblia diz que nós seremos cobrados, né, daqueles que eu coloquei ao seu redor e você não pregou, você não ensinou, você não foi testemunho. Então, a loucura que a gente tem que viver do evangelho é dizendo assim, o tempo está acabando, bora, onde que eu tenho que ir para ganhar mais gente? É como dizendo, eu já falei isso, eu vou ilustrando, né? Lá fora é o Walking Dead e nós temos o antídoto. Tem outra também que é muito boa, que fala que nós não somos a única igreja do mundo, mas nós temos que trabalhar como se fosse. Entendeu? É dizendo assim, lá fora o povo está morrendo no pecado, cara, na perdição, condenação eterna, e nós sabemos o caminho para livrar aquelas pessoas disso. Por que eu vou ficar guardando ele aqui nas quatro paredes? Eu preciso espalhar isso o mais rápido possível, espalhar. Isso que você disse é interessante. Há um tempo atrás, um amigo meu no Brasil, né, cresceu comigo e tal, ele acabou indo preso. E, cara, aquilo ali foi um start na minha cabeça que eu fiquei triste, porque a gente cresceu junto e tal. E Deus falou pra mim assim, o que você vai fazer sobre? Eu falei, não posso fazer nada. Aí Deus falou, você pode ir lá dentro pregar. Aí eu fui buscar como. Aí eu me tornei capelão. Porque com capelania, você se tornando um capelão, você pode ir lá dentro pregar. Irmão, se eu voltar pro Brasil, entrar dentro de um presídio, se um aceitar Jesus, já valeu a pena. Como o pastor falou, o diabo está condenado, não tem mais jeito. Mas aqueles que estão presos lá, a condenação deles não é eterna. E eles precisam saber disso. Então, tipo assim, nosso papel é ir lá e falar, cara, você errou, tá pagando, mas Jesus não deixou de te amar por isso. Então, tipo assim, a nossa missão é ir lá. E, querendo ou não, eu fui criado numa comunidade, eu nunca nunca trafiquei, nada dessas coisas, mas infelizmente eu vi muitos amigos meus que cresceram comigo fazendo isso. E, cara, eu vi muitos morrer, eu vi muitos ir presos. E o que eu fiz para ajudar? Isso bateu muito forte em mim quando um primo meu, eu tava enterrando um primo meu. 18 anos. Tava mexendo com as coisas erradas. Veio a morrer, né? Na troca ali com a polícia e tal. Cara, eu olhando para aquele caixão, aquele menino de 18 anos, eu falei, o que eu poderia ter feito de diferente para poder ajudar ele? Aquilo ali bateu na minha cabeça como, tipo assim, muito forte. Aí eu falei, eu vou fazer a diferença. E aí Deus me enviou para cá, mas eu acredito muito, cara, que quando eu voltar lá pro Brasil, ou aqui mesmo a gente pode ver como é que faz, se tem como entrar nesses presídios, sei lá, hospital, onde a gente puder ir. Sabe, eu acredito que onde a gente puder ir para levar a palavra para aqueles que estão necessitados, uma pessoa que está ali com câncer terminal, uma pessoa que está com câncer, uma pessoa que está com qualquer problema no hospital, onde a gente puder levar uma palavra de conforto, essa é a nossa missão. Onde a gente puder entrar num presídio e falar, cara, tem jeito para você. Deus não desistiu de você. Ainda que você tenha desistido de você, Deus não desistiu. Porque essa foi a realidade que eu cresci. Então, tipo assim, se eu puder voltar lá e ajudar o maior número de gente possível, eu quero fazer isso. Porque eu acredito que é isso o evangelho. Tem aquele adesivo que cola muito no Brasil, né? Eu e mais um para Cristo. Cara, se você salvar um, ajudar a salvar um, esse um vai ajudando a salvar outro. E aí vai salvando um ou outro. E vira uma corrente. Eu tenho um amigo que ele fala assim, você é avô de muitas pessoas que aceitaram Jesus e não sabe. Então tem muito isso, cara. Então... Interessante. E assim, bom, você já vive aqui há 7 anos. E
como você acredita que a nossa cultura, a cultura brasileira, a gente pode influenciar a cultura americana voltada para o cristianismo? O que a gente até tem conversado sobre isso, né, pastor? Que a gente está numa campanha, inclusive na igreja, para o nosso templo, e a gente ouve falar e também a gente passa na rua, a gente vê muitas igrejas americanas sendo fechadas, né? Sim. E assim, é triste ver isso, porque a gente vê vários prédios, né? Eu mesmo, particularmente, já vi vários prédios fechados, assim. E de que maneira você acha que a gente poderia impactar? Porque, assim, a gente sempre escuta todo ano muitas pessoas falando assim, não, esse ano vai ter um mover diferente, nós vamos fazer isso. Aí continua sendo muita conversa e pouca ação, né? Sim. E como é que você enxerga Eu isso? acredito muito, cara, que uma vez eu ouvi uma profecia de uma americana, não lembro, vou recordar o nome dela. Ela diz assim que o Brasil tem o fogo do Espírito Santo, sabe? Eu acredito muito que se a gente colocar empenho nisso, de estar mais próximo dos americanos, poder falar com eles. Acredito também que a gente tem que deixar de ser preguiçoso e buscar aprender o idioma, sabe? Aprender mesmo que nem meu sonho é pregar numa igreja americana em inglês, cara. Mas vai acontecer, Deus pode trazer o convite, mas aí, meu inglês dá pra fazer isso? Inclusive, você já pregou, né, em uma igreja. Não, foi nigeriana. Mas você poderia estar falando Sim, inglês, né? Porque então, eles falam inglês. É outra história muito doida, né, pastor? É. Então, tipo, cara, eu acredito muito que a gente carrega esse fogo do Espírito Santo, sabe? Eu acredito que o mover, Deus pode usar qualquer um. Mas eu acredito que nós, brasileiros, quando estamos muito, assim, sedento de Cristo, a gente se torna muito fervoroso na busca pelo Espírito Santo. Até porque nós, brasileiros, a gente tem a cultura de ser mais Sim. emocionais, né? Sim, sim. E eu acredito que o pastor fala muito isso, Deus é educado, irmão. Tipo assim, ele vai até onde você deixa. Então eu acredito muito nisso. Se você buscar mesmo e abrir o coração, Deus me ajuda, eu quero ganhar um maior número de pessoas e tal, ele vai te usar. Então eu acredito que a gente carrega isso na nossa essência, sabe? Na nossa cultura brasileira mesmo, de tipo assim, ser um povo que busca. Só que parece que tá acabando, né? Parece que aos poucos sei lá, cara, o que tá acontecendo. É Bíblia, né? A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriariam. Então, tipo assim, a gente é os remanescentes, então bora, irmão. A gente tem que fazer por onde. Então, eu acho muito legal isso, cara, que o pastor usou essa frase, né? Até para falar do PH. O PH, eu estava falando com ele hoje, meu amigo lá da Geórgia, né? Da Assembleia de Deus lá, do Braz, né? Da Geórgia. Ele falou, cara, vamos abrir um podcast porque eu assisto todos os podcasts da sua igreja e aquilo ali me motivou muito. Deus, tipo, me incomodou para abrir um podcast também. Cara, eu já adianto que um dia nós vamos trazer o PH pra cá, pra falar também com Bora. Eu falei pra ele. Entrevistar ele. A gente vai lá e você vem aqui. Cara, ele é parceirão, gosto muito dele também. Sim, ele falou, manda um abração pro pastor lá e tal. Ele gosta muito de você também, pastor. E aí ele falou, cara, e a palavra que vai ser um dos slogans nossos. Você não é imigrante, você é missionário. Que é o que você usa muito aqui. A diferença tá nisso, é mentalidade, né? Dizendo assim, se eu creio que realmente Deus me enviou para essa terra, o que eu tô fazendo, né? Sim. Tipo assim, será que eu tô vivendo uma missão ou eu tô vivendo a minha missão, né? Particular. A minha missão particular. E aí a missão poderia abranger várias coisas, né? Como abençoar essa terra? Começa pelas pessoas, né? Sim. Começa pelas pessoas. Eu posso abençoar também o imigrante que está aqui passando as suas lutas, brasileiro, hispano, correr atrás, pregar o evangelho, amém. É uma forma de abençoar essa terra, de ser missionário, mas tem que me doer os americanos, tem que me doer as igrejas, assim, nessas condições, tem que me doer talvez essa frieza que muitos estão passando. Eu falo que eu congreguei aqui um tempo em igreja americana, né? Vocês sabem da história. Toquei com eles um tempo. Foi uma benção para mim, aprendi muito com eles. São uma benção. Até deixar vamos dizer, uma propaganda aqui também, né? O marketing tem um evento muito top lá no Kansas City, do nosso amigo lá do Mevan, Kansas City, que chama Organize the Fire, né? Que eles pegaram o fogo brasileiro e juntaram com a organização dos americanos, né? Sim. E é muito massa porque realmente os americanos são muito organizados.
eles são muito, assim, perfeccionistas, assim, no que eles fazem e tal. A gente tem muito que aprender com eles também. Tem muito que aprender com eles. Só que, às vezes, é muito metódico, às vezes é muito quadrado ali, às vezes muito até frio, né? E aí a gente, brasileiro, tem esse fogo do sentimento ali, do fogo do Espírito Santo. E a gente precisa passar isso para eles de alguma maneira. Tem muita gente que já percebeu isso, que tá acontecendo, sabe? Inclusive, só para complementar, você falou aí, me veio a lembrança lá no Barn, que a gente tava lá em Washington, do Organize Fire, que o pastor, ele acabou se batizando de novo, né? Foi profético aquilo, cara. Foi assim, tremendo. O Luiz Hermínio tava aqui, nós fomos todos para um evento lá, e eles fizeram num Barn, assim, era uma cabana numa zona rural, assim, uma igreja de madeira, assim, tudo aberta, cara, um negócio muito bonito. Barn é o celeiro, né? Pra quem... É verdade. E aí... Vocês estão muito americanos. Não, e aí, cara, juntou a brasileirada, ela misturou com os americanos, culto traduzido e tal, e já tinha um tempo que o pastor Rafael Conrado vinha falando assim, a América vai passar por um novo batismo. Olha só, e ele falava assim, batismo de humildade, vai recomeçar. Ele fala assim, o útero da América está começando a queimar de novo. Olha só, ele fala a palavra profética. E ele tá trazendo as brasas do Brasil. E você precisa se colocar na posição, tal, se reposicione. E o negócio... E aí ele falando de batismo de humildade. Aí tinha um tanque lá que ninguém sabia por que tava, mas os 3 dias de evento, 2 dias de evento, aquele tanque tava lá. No final, para encerrar o culto, o pastor da igreja americana, daquela igreja lá, foi na frente, passou diante de todo mundo e falou, eu quero ser batizado de novo e eu quero que vocês brasileiros me batizem. Uau. E aí eu quero que vocês brasileiros me batizem, porque eu quero renovar meu batismo aqui. Cara, aí veio a presença do Espírito Santo, já tava, né? Mas terminou. E aí começou a fazer fila de americanos, começou a fazer fila de gente pra batizar o pessoal com a roupa do corpo, do jeito que tava ali. E tava meio friozinho, né? E aí o ministério de louvor e o negócio acontecendo, aí o pastor Rafael, é isso que nós estamos falando. E nós precisamos vestir essa visão, nós precisamos entender... E o coração queimando ali de amor pelas vidas, né? De amor por aquelas vidas. Então, eu olho para o americano, eu tenho que olhar assim, o que é essa terra, o que você pode me oferecer? Eu olho e falo assim, eu tenho algo que está queimando meu coração, que vem do Espírito Santo, que eu gostaria muito que você sentisse, que você vivesse, e que você passasse para sua família, para sua igreja, e vamos para cima nessa terra, né? Glória a Deus por isso. Eu estava falando tudo isso, eu estava lembrando... Uma pregação, nossa, deve ter, sei lá, cara, uns 15 anos atrás. Eu não sou tão velho, não, mas tem muito tempo. Pastor Lucinho, cara, lá em Belo Horizonte, um congresso que eu fui. Nossa, e você vê, eu tava pessoalmente ali no congresso e eu nunca esqueci a pregação. De tão forte, né? Foi forte. Ele diz assim, imagina que o Senhor apareça para você e fala assim, ó, eu quero te levar para casa, vamos embora comigo, você tem 48 horas. Porque eu falo muito isso, a morte pro nosso Senhor, ela não é o fim, ela é o começo, ela é assim, é uma etapa, vem para casa, meu filho. Vem para casa que agora é a hora de recolher, você já tá preparado, vai sentar na minha mesa, vai morar comigo, sabe? Vem para casa. Para nós como ser humano, carne e osso, que a gente é assim, ninguém quer. Se a gente falar, irmão, dá pra ir eu depois, eu vou encontrar com Deus, mas dá pra ir, não é assim que a gente... Mas Todo mundo quer o céu, mas ninguém quer morrer, né? Mas aí o pastor Lucinho fala, se chegasse e falasse, tem 48 horas, o que você faria? Aí eu lembro que ele começou a chorar muito, assim, a igreja já entrou num temor, assim, presença do Espírito Santo. E aí talvez você iria ver todos os seus familiares, se despedir, talvez você ia... comprar presente para todo mundo. Talvez você entrar dentro da sua casa e ficar só comendo ali com seus filhos, contando história, abraçando todo mundo, despedindo. Tudo isso é muito normal. Ele falou, sabe o que eu faria, irmão? Eu saía correndo desesperadamente. Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Eu saía correndo e falava, meu tempo está acabando. E eu fiz pouco. Ele falou assim, meu tempo tá acabando e eu fiz pouco. Eu precisava ter feito mais. Ele falou, agora como eu sei que eu só tenho 48 horas, eu vou até o último minuto tentar ganhar mais alguém
ou o máximo que eu puder, porque quando eu chegar lá, eu vou falar, Jesus, eu tentei com tudo para cumprir a missão que o Senhor colocou na minha vida. Amigão. Isso que você tá falando chega a doer, cara. É porque eu tenho uma avó que canta o tempo todo, parece um passarinho, sabe? Curiosinho. Nossa! Eu acordava com a minha avó cantando, olha lá, ela mandando mensagem. Acordava com a minha avó cantando, e um dia eu tava deitado assim, era um domingo, acho. A minha avó começou a cantar um hino que dizia assim: posso ter minhas mãos vazias, com o Senhor eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Cara, a hora que minha avó cantou isso, eu tava deitado, eu chorava deitado, eu falei, o que eu vou apresentar pro Senhor? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Então, cara, acredito que a gente gasta muito tempo com coisas que são, tipo, fúteis. E já aproveitando, qual os seus maiores sonhos você projeta assim pro futuro com relação à igreja, com relação ao povo de Deus? Qual que é o seu sonho? O que você almeja? Cara, O David trabalhando. eu acredito muito... É que, tipo assim, eu já sei de algumas coisas, igual o pastor fala que é meio maluco, mas eu já sei de algumas coisas antes de acontecer. Pode falar. É... Pode falar que vai assustar. O povo Né? Cara, já teve vezes de, tipo assim, eu sonhar e aquilo não era sonho. Tava eu e o pastor, tipo assim, na metade da igreja. Dentro, tipo, da nave da igreja, na metade. Tinha muita gente pra frente. A gente olhava pra trás, tinha muita gente pra trás. Aí eu olhava pra ele e falava, cara, olha onde isso chegou. E vai ser desse jeito. Porque, cara, quando você tá fazendo o que Deus manda, não tem segredo. Se você é obediente àquilo que Deus mandou, colocou no seu coração, vai dar certo. Tem uma frase que você fala, é só fazer o certo. É só fazer o certo, irmão. Só não complicar. Só não A gente, complicar, né? a gente que complica, cara. Se você for ver, Deus falou, faz isso. Deus olha para os discípulos e fala, passa para outro lado. Ele já falou que você vai chegar do outro lado. Só que no meio tem o vento, você já entra em desespero, aí agora e agora. Mas ele já falou. Então, a gente é muito assim, Deus, confirma aí. Dá uma palavra de confirmação. Ele já falou, amigo. Ó, nos tempos lá, daquela época, até hoje, né? A palavra de um rei, ela é irrevogável. Ele falou, colocou o selo dele, não volta atrás. Imagina dos reis e senhor dos senhores. Nossa. Se ele já falou, meu amigo, ele não tá pensando como, é que a gente agarra muito no como. Como é que vai acontecer? Olhando pra nós hoje, você fala, velho. Eu falo, se a gente fizer o exercício de olhar pra trás 2 anos, né, atrás... Já cresceu muito. A gente não imaginava, né? Não imaginava. Não. É. Então, tipo assim, sobre o que você falou, eu acredito que não vai ficar só aqui a Oneway, na América. Eu acredito que a gente vai expandir pro Brasil. Eu acredito que vai sair pessoas daqui para pastorear no Brasil. Então, tipo assim, eu tenho muito isso. Deus fez nascer algo no nosso coração que ele já viu o fim. Ele sabe até onde a gente vai chegar. A gente, com a nossa pequenez, vamos dizer assim, a gente fica assustado. Fala, como é que vai ser? Tem vezes que eu falo para Deus assim, o que o Senhor viu em mim? Eu não apostaria em mim, mas ele já viu eu lá na frente. É que a gente olha assim, a minha condição hoje, eu hoje. Fala, não dá. O Senhor quer que eu esteja participando disso? Não dá. Eu sou inconstante, eu sou falho. Você vai pôr muitas desculpas. Só que aí ao mesmo tempo você está dizendo assim para Deus, o Senhor errou quando o Senhor escolheu. E aí, você acha mesmo que ele errou? Então, cara... Quem somos nós para falar para Deus que ele erra, né? Você tá entendendo? Então, tá dizendo, tipo assim, cara, eu acredito que aqui a Oneway vai crescer muito, porque a gente tá fazendo exatamente o que Deus mandou. Então não tem segredo. Sabe? Eu acho engraçado agora aqui, assim, até confissão interna, e a gente quis fazer diferente, né? Você lembra? No sentido de buscar gente, de buscar a igreja fora, de buscar... Eu lembro. Eu lembro uma temporada, para explicar, né, um pouco o povo, eu lembro uma temporada que foi tudo passo de fé, né? Até domingo passado eu preguei sobre isso, né? Foi. Que a gente precisa ativar a nossa fé. E fé é aquilo, você já agradece, você já vê algo que não aconteceu, né? Sim. E você já começa a falar, irmão, vai chegar, você vai ver. É isso que você tá falando aí. Profecia
com fé, né? É dizendo assim, você vai ver onde vai chegar. Nós estamos agora no projeto do Templo Novo, né? Nós estamos profetizando. Se você olhar as condições, não tem condições. Mas nós já estamos falando, vai acontecer. Vai acontecer, porque vai acontecer, é fé. E lá atrás... Já tem gente procurando, né? Já Tem gente procurando. É isso, tem gente cara. se movendo, as coisas acontecendo. Olha como que é. Lá atrás, quando a gente alugou o templo onde nós estamos hoje, nós éramos talvez 15 ou 20 irmãos. Uhum. E eu lembro, eu conto essa história para quem não ouviu Das ainda, cadeiras? né? Eu lembro, a gente comprou as cadeiras sem ter o lugar. Eu e o Marcel fomos, né? E a gente comprou, sei lá, 70 e poucas cadeiras, mais umas 20 das pretinhas. A gente fala E nós assim, éramos 15. E aí o pastor tá ficando doido, né? Não tinha igreja. Não tinha igreja. Hein? E quando a gente alugou, a matemática não fechava. Se você batesse com esse número de pessoas, com o compromisso que vocês estão fazendo, mas era fé, irmão, era tudo fé, com a certeza de que o Senhor estava nos direcionando ali o tempo todo, né? Aquela segurança no coração. E aí entrou aquela, assim, a gente lembra as reuniões assim, que a gente fazia, entrou aquele disse, pastor, nós precisamos trazer mais gente, meu Deus, como é que vai fazer? Essa conta não fecha, vamos atrás, vamos não sei o quê. E aí eu fui orar, né, eu lembro disso, eu fui orar e o Senhor falou assim, primeiro os frutos é em vocês, deixa que o resto eu resolvo. Dizendo assim, nós precisávamos ser curados, nós precisávamos ser tratados, o vaso tinha que ser refeito. Eu lembro que eu falei a palavra do vaso na mão do olheiro, né? Que o vaso com gretas ou com rachadura, ele não se preenche, porque ela enche até ali, e ele vaza, né? Perde ali, né? E aí o vaso precisava ser quebrado, refeito, se colocar na mão dele, aí dói, né? O processo, aquela questão toda. E aí nós íamos sendo capacitados, o fruto ia vir em nós, ao ponto de nós transbordarmos e que o crescimento ia ser natural. Então nós não precisávamos preocupar com números, eu falava isso, a gente tinha que ter fé em crescimento, em comunhão, em conhecimento com o Senhor, em renovação assim, com o Senhor. E aí as coisas foram acontecendo. Aí foi como a gente acalmou um pouco, mas a gente queria, vamos sair chamando os outros, ligar, ai meu Deus, tem que vir mais gente. Eu lembro um caso com a irmã da igreja, falou assim, vamos evangelizar, a gente tem que sair entregando panfleto, orando e tal. Eu falei assim, mas e se alguém manifestar ela? Eu saio correndo. Eu falei, obrigado. Então a gente já sabe por que a gente não pode ir ainda. Tipo assim, vai ficar só eu então. Então, tipo assim, cara, eu acredito muito que isso que você disse, pastor, é muito interessante, que Deus vai tratar em nós primeiro. Como pode um doente cuidar de outro? É mais ou menos isso, sabe? Então, tipo assim, tem coisas que Deus tinha que tratar na gente, porque pra gente poder ajudar outras pessoas, Sim. porque a gente saber o caminho que foi, sabe? Então, tipo assim, cara, eu acredito muito que Deus vamos dizer assim, nos deu um presente de nos reservar, nunca faltou na nossa igreja, nunca atrasou, faltou. né? Sempre ali certinho, batia a conta, mas estava ali. E eu falava, pastor, eu tenho zero preocupação de crescimento e tal, porque eu sei quem que fez a igreja nascer aqui no nosso coração e tal. A gente nunca teve intuito de abrir igreja, né? Nunca. A gente nunca pensou assim, ó, vamos sair e vamos abrir uma igreja. Nunca tivemos isso. Pelo contrário, a gente deu trabalho para Deus nos convencer disso, né? Então, cara, eu sou muito assim, se você tem fé, encontra pessoas que têm fé também, cara, aquilo ali vai potencializar num tanto. Então, tipo assim, se cerque de pessoas que têm a fé também. Que nem, vamos buscar cadeira, vamos. Eu tinha fé que ia ter cadeira, tipo assim, que a gente ia comprar cadeira e o templo ia vir. Chegou lá o pastor falou, vamos pegar mais. Chegou lá o pastor falou, vamos pegar mais. Aí eu falei, ele tem mais fé. Só que tipo assim, cara, chegou, hoje tem vez que falta cadeira. E continuamos nesse propósito de fé, né, cara? É tremendo o que o Senhor está fazendo. E é o que a gente falou, a gente começou a ser moldado, né, tratado, capacitado pelo Senhor. Foi aquele eis-me aqui, né? E aí ele falou, agora eu vou começar a obra, né? Aí ele vai lapidando, né? Tem hora que dói. Aí vem as renúncias. É aquela coisa, ó, vai para uma terra que eu te mostrarei, né? Mas tipo assim, você tem que ir. A gente sabe do chamado de Abraão, tem que ir. Só vai. E o ir é o ato de coragem ali, né? O eis-me aqui. Como assim, Senhor, eu te mostrarei? Porque o Dade fala isso também muito, se ele
falasse tudo que ia acontecer até chegar lá, talvez a gente falar, não. Eu não vim para os Estados Unidos. Deixa, Tá doido? deixa isso aí pro Senhor, levanta um guerreiro aí e tal. Mas ele fala, vai que eu te mostrarei. E nós toma aquele ato de coragem, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor tá no barco, amém, porque eu não me sinto capaz, mas se o Senhor tá no barco, o Senhor vai capacitar quem o Senhor chama. E aí na caminhada nós vamos ser moldados, a fé vai sendo, vamos crescendo em fé, e o Senhor vai, ou seja, vai mostrando a sua glória, né? Vai mostrando, ele vai sendo glorificado. Um versículo que eu uso muito é que ele se aperfeiçoa, né? Ou ele se glorifica na nossa fraqueza. Sim. Então é tremendo. Quando eu me sinto incapaz, aí é onde que ele se glorifica. Quando eu falo não é pela minha força, aí ele fala, então deixa que agora eu entro com a minha força. A gente tem um testemunho, né, do começo da igreja, que a gente tentou, pastores, tentou buscar ajuda de outras igrejas, a gente correu atrás e quase que deu certo, uma igreja grande aí, né? Quase que deu certo. E eles iam vir e assumir e fazer e acontecer. A gente, nossa, vai crescer agora vai dar certo. Agora é de Deus, né? A gente é de Deus. E aí o Senhor vinha com a palavra assim, mas se fosse pelo nome, pela placa da igreja, então não seria eu, seria por aquilo, né? Então as pessoas às vezes talvez iriam vir pelo marketing ou pelo nome. Aí ele falou, não, eu quero uns improváveis mesmo, quero algo pequeno, mas genuíno, que natural, sabe, que aconteça no tempo do Senhor, para que ele seja glorificado. É o que tem acontecido. Nós três aqui somos três que estávamos desde essa época lá atrás. E é legal, cara. Isso que você está dizendo é que Deus, quando vai mostrar, ele não mostra o que a gente vai passar, né? Eu brinco que Deus mostra os trailers do filme. O trailer do filme, você já reparou que é só as partes, tipo assim, uau! Aquilo ali vai, tipo, incentivar você a ir assistir. Quando Deus te faz uma promessa, ele conta as coisas boas. Igual ele falou para José, no sonho de José. Você vai ser os seus molhos de trigo vai estar de pé e o dos seus irmãos vai se dobrar. Você vai ser ali, as estrelas e a lua vão se dobrar perante você. Uau, José falou, nossa, você é alguma coisa grande. Mas não disse que ele ia ser vendido pelos irmãos, não disse que ele ia ser escravo, não disse que ele ia preso. Você acha que ele ia? Não. Se Deus contasse tudo que você ia passar nos Estados Unidos, você vinha? Claro que não. Não vinha, cara. Claro. Então, tipo assim, é porque Deus, primeiro, ele vai te contar pra você o destino final. Mas o pastor me disse uma vez, e aquilo na época eu falava, ai meu Deus, vou xingar ele não. Ele falava assim, você tem que aproveitar o processo. Eu falei, que aproveitar o processo, irmão? O processo dói, machuca. Você quer sair logo daquilo. Mas, cara, quando você aceita o processo e você tipo fala, tá bom, Senhor, se é o Senhor, ok. Parece que passa mais rápido. Porque, tipo assim, você aceitou. Tipo assim, é Deus... Eu acho que o pastor Conrado que disse uma vez isso, que quando você encontra com Deus, ele tira algo de você e coloca algo dele em você. Então ele vai tirar algo de você para colocar algo dele dentro de você. Então, tipo assim, tirar algo da gente, ser humano, dói. Se for tirar qualquer coisa de você usando seu celular, você vai falar, não, tá louco? Imagina, tipo assim, tirar coisas que, tipo assim, vamos dizer assim, virou seu pecado de estimação. Complicado. Tá entendendo? Então, tipo assim, cara, ele vai dar o resultado final pra você, mas o processo ele não vai te contar. Porque senão você não vai. Mas o que eu diria, assim, pra geral, né? Não é fácil. Não. Realmente as renúncias, a luta, as batalhas do dia a dia, né? Não é fácil. Porque é nisso onde a gente vai conhecendo mais o Senhor. É nisso onde ele vai sendo glorificado, né? Eu falo assim... não existe vitória sem luta, né? Sem guerra. Não. Então ele é glorificado nas nossas vitórias, mas para isso teve que haver uma guerra. E é nas lutas que a gente experimenta o Deus vamos dizer, o Deus da saúde, a gente experimenta ele na enfermidade, não é assim? O Deus da provisão, nós experimenta ele no perrengue, não é verdade? Então a gente passa algumas lutas para que a gente seja forjado no Senhor e que a nossa adoração, as nossas palavras no altar, nos nossos cultos, sejam carregadas de experiências, não seja só palavras. Nós estamos pregando algo que eu estou vivendo, né? Que eu estou sendo forjado, que eu estou sendo pregado no meu dia a dia. E é isso que a gente está vivendo. Então é o evangelho da renúncia, preparando o caminho, né, para ele,
como dizendo, eu não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim, é tudo isso. Então, não é fácil, mas eu quero dizer para quem estiver nos assistindo, nós não trocaríamos isso por nada. Não. É prazeroso e aquele senso de missão, aquele senso de propósito, é se sentir pleno, entender perfeitamente que os planos do Senhor são muito melhores e maiores do que os nossos e que vale a pena, né? Vale a pena. Hoje nós somos outras pessoas nele, né? Eu brinco sempre, no secular talvez a gente foi demitido de muita coisa. Sim. E a gente vai sendo. Mas no reino do Senhor nós estamos sendo promovidos para Ele, por Ele, para a glória dele. É dizendo assim, somos melhores como servo, como discípulo, né? Como seguidores de Cristo. E tem valido muito a pena, Então, aqueles que ainda estão nessa transição, ou que ainda não entenderam isso ainda, de que não, eu sou um imigrante mesmo, eu vim só para trabalhar, vou resolver minha vida, vou correr, vou sair fora, vou investir e tal. Tudo isso, irmão, não é pecado. Mas quando isso governa a sua vida, talvez você está com uma vida vazia demais. Mas quando você entender que você é um missionário, que o Senhor te trouxe para abençoar essa terra, para cumprir os propósitos dele, você vai passar os perrengues como nós passamos, algumas coisas, mas você vai entender que era o melhor que poderia ter te passado, né? Sobre o que você falou sobre no reino do céu, né? Sobre a gente estar aqui, nós não somos descartáveis no reino, né? E eu falei para minha avó esses tempos atrás agora, há algum tempo atrás eu falava, vó, no reino do céu não existe aposentadoria, não. A senhora tá com 84 anos aí, mas não tem esse negócio de aposentar, não. Acho que uns 2 dias atrás ela me ligou. Meu filho, eu tava orando aqui. A minha avó é uma velhinha muito doida. Ela falou, tava orando aqui e eu senti de Deus de ali falar com aqueles meninos que estão vendendo droga. Você ora por mim? Eu falei, eu orar pela senhora? Ela falou, ora por mim. Eu falei, tá bom. Orei. Daqui a pouco ela saiu. Daqui a pouco ela me ligou de novo. Pronto. Todos eles receberam. Fui lá, todos baixaram tudo que estava na mão. E minha avó foi lá e evangelizou lá na Boca de Fumo. Então, tipo assim, depois ela veio e falou, obrigado, meu filho, por você orar por mim. Eu falei, a senhora tá me agradecendo por orar. Se eu tô aqui foi porque a senhora orou muito. Então, cara, é tipo assim, falta na gente, tipo assim, bora ali falar de Deus, qualquer lugar. Vai jogar bola, Deus. Vai almoçar, jantar com alguém, Deus. Você tem que sempre tentar colocar Deus na conversa, sabe? Uhum. Eu tento fazer isso, cara. Esse tempo atrás eu fui trabalho, né, no meu trabalho, e eu cheguei na casa de um americano, de um caminhoneiro, tinha um caminhão grandão, assim, a hora que eu cheguei, Deus falou assim, eu moro aqui com ele. Eu falei, como é que é? Ele falou, eu moro aqui. Eu cheguei nele assim, eu falei, você sabia que Deus mora aqui com você? Cara, aquele cara falou assim, eu sabia. E aí a gente começou a conversar ali, ele ficou mó feliz, eu também. Eu falei, nossa, Deus mora aqui, velho. Então, tipo assim, sabe, todo lugar que você for, tenta colocar Deus junto ali. Cara, é um caso sobre amar mesmo a obra, sabe? Eu cresci numa favela 24 anos, né? Morei na favela 24 anos. A minha avó tinha a gangue dela. Falava que eram os mercenários. Parecia os mercenários descendo o morro, assim, sabe? Aquele monte de tiazinha no cabelo branco, descendo no meio da neblina, assim. Você só via a hora que ela chegava pertinho, assim, a tropa. Meu Deus. Ungindo portão por portão na favela e orando. Eu falei, a avó vai morrer, ela é louca. Na época eu, afastadão, falei, mãe, a avó é doidona. Ela tá lá num frio que a gente hoje sabe que não é tão frio, né? No Brasil. Eu falei, o que a avó tá fazendo? Ela ungindo portão por portão. Eu falei, não, a velha é doida. Um dia tava tendo um tiroteio na favela, Zana. E aí a gente tava lá perto da casa da minha avó, assim. A minha avó falou, ai, acertou minha barriga. Um tiro acertou a barriga da minha avó. A gente entrou em pânico. Um tiro acertou a barriga dela. Aí ela olhou no chão e falou, ah não, caiu no chão. Eu falei, como é que é? Ela caiu no chão. Aí ela pegou o chumbo no chão. O chumbo bateu na barriga dela, fez uma marquinha e caiu no chão. Eu falei, mentira. Ela tá de colete, não é possível. Tá de colete. Não é possível. Só que hoje eu entendo, cara. A Bíblia diz assim, e verás a diferença dos que servem e dos que não servem. Isso aí. Então, tipo assim, cara, um exemplo que eu tenho sobre amar a obra é minha avó. Cara, aquela velhinha ali é surreal, sabe?
Teve uma vez, eu não lembro do que eu reclamei, acho que foi de comida. Ela falou, quando eu ia evangelizar, a gente comia carne de capivara. Dormia num lugar que chovia mais dentro que fora. Ela foi falando, aquilo foi tipo assim, eu fui murchando, sabe? E carne de capivara não tem jeito que você faz que fica bom, hein? Não, é muito forte, né? Tem gente que tem a manha. O pastor conhece. Como esse mesmo. Então, cara, é muito assim, sabe? Ter amor mesmo. Aqui na América, o que eu tô aprendendo muito é a depender do provedor e não da provisão. Que a gente fica assim, não, porque se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Cara, se você tiver Deus, velho, pronto, já era. Em tudo, se você for olhar, todo mundo entra em desespero na luta, mas se você for olhar, em tudo você vê a mão de Deus. Amém. Tudo. David, aproveitando, muito obrigado. E já peço que você deixe a mensagem para essa câmera aqui, para as pessoas que vão assistir esse podcast. Boa, agora. Cara, é um prazer estar aqui, primeiramente. Toda vez que me chamar, né? Se eu estiver aqui na cidade, eu venho tranquilo. Você fugiu do ao vivo, mas tá tudo bem. Todos os podcasts tinham meu nome, que eu ouvia. Ele falando de mim, eu falei, vai ter minha vez. Aí na minha vez ele não quis pôr ao vivo, né? Mas tá bom. A zoeira não para. Não para, né? Então a mensagem que eu tenho, cara, Manda um abraço pro Casimiro também. Abraço pro jogador caro, Jailton, bruto, meu fã. Fui na casa dele lá, pediu pra mim assinar umas camisas dele lá. Fez café pra mim. Cara, sobre deixar uma mensagem, os 10 mandamentos se resumem em 2, sabe? Amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Eu acho que falta muito amor ao próximo ainda. Se compadecer, sabe? Sentir a dor do outro, ter empatia pelo aquilo que o outro tá passando. Eu acredito muito, cara, que se a gente se mover como igreja, a gente pode fazer muito mais, a gente pode alcançar muito mais pessoas. Igual o pastor falou, a gente tem o antídoto. A pessoa vai buscar a felicidade em festa, balada, drogas, tudo isso. Só que é Deus, cara. É Deus. Esse espaço na sua vida é só Deus que preenche, não tem outra coisa. Eu já tive do lado de lá e eu sei o que eu tô falando. 10 anos que eu passei no mundo, eu consegui 2 coisas, dor e sofrimento. Mais nada além disso. Uhum. E eu acredito muito que a gente não sobrevive longe do nosso habitat, tipo, natural. O peixe não vai sobreviver longe da água. Se você tirar ele da água, ele vai morrer. A planta, se você tirar ela muito tempo da terra, ela vai morrer. Deus, quando estava fazendo a gente, ele fez a gente... Tudo Deus falou assim, e haja. Quando chegou na hora de fazer o homem, ele não falou. Ele falou, eu vou fazer a imagem e minha semelhança. E aí Deus fez ali, se você colocar a mão na sua frente, assim, você soprar, você vai sentir o vento. O vento estava onde? Dentro ou fora? Dentro. Então, quando Deus soprou nas nossas narinas, ele colocou algo que já tinha dentro dele, dentro de nós. Então, a gente já existia dentro de Deus. O nosso habitat natural é ali. Então, se a gente ficar longe de Deus, a gente vai morrer. Igual o peixe longe da água, igual a planta longe da terra. Então, o seu habitat natural, o habitat natural do ser humano é Deus. Se ele ficar muito tempo longe, vai dar ruim, cara. Então, essa é a mensagem que eu tenho para você que está curtindo, já curtiu o nosso vídeo, já se inscreveu no canal, né, Zana? Sim, claro, sempre. Compartilha com seus amigos. Cara, o habitat natural do ser humano é Deus. Se não for Deus, cara, uma triste notícia, você vai morrer. Muito tempo longe você vai morrer. Pastorzão? É isso aí, agradecendo, né? Já estamos aí uma hora e tanto, né? Quase 1h50. Glória a Deus por isso. Se deixar, a gente vai mais. O nosso bate-papo, cara, normalmente rende. Que live de Wesley Safadão que ia bater nós aqui? De jeito nenhum. Não. Nós vamos ficar aqui 10 horas, 10 horas. Não, mas glória a Deus, tudo que o Senhor está fazendo. Eu, igual aqui nessa mesa aqui, tem 3 guerreiros desde lá atrás, né? Uma coisa que foi falada, acho que o David falou, que se aproxime e ande com pessoas que alimentem a sua fé, né? Eu falo que nós estamos fazendo o que estamos fazendo porque ninguém faz nada sozinho. Sim. Sempre foi um ajudando o outro ali em fé, né? Falando, não, o Senhor é conosco, vamos, o Senhor é conosco. E que você possa encontrar também um grupo assim. Eu gosto muito de usar aquela frase, ande com quem alimente sua fé e se afaste de quem alimente suas dúvidas. Sim. E a gente
pela misericórdia e graça de Deus, está fazendo o que estamos fazendo como igreja, alcançando o que estamos alcançando, vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas, pecador se entregando a Jesus, é maravilhoso, né? A gente vê nos nossos cultos, em cada programação, nos trabalhos que a igreja faz, mas isso tudo é porque eu falo, um grupo de guerreiros, loucos por Jesus, resolveram dizer o sim pro Senhor e renunciar a muita coisa e viver em fé, né? Viver em fé. Então vai ter dia que eu não vou estar 100% firme, às vezes vem as dúvidas, o velho homem tá ali relutando. E aí, mas eu tenho um companheiro do meu lado que fala, bora, vamos, o Senhor é contigo. Você não lembra o que ele já falou, você não viu o que ele já fez. Já prometeu. E assim a gente tem caminhado. Se você é de Columbus e região, quer encontrar uma família que vai caminhar em fé, já sabe que temos lá a One Way Columbus, que é uma igreja muito bonita, um pessoal de mesa, de relacionamento, que tem entendido isso, né? Tem vivido isso. Né? E se você é de outra região, procure os amigos de Deus, né? Sim. Que te levem para perto dele e que também possa fazer o seu coração queimar como o nosso está queimando, assim, por Jesus, né? Melhor coisa que poderia ter nos acontecido é viver o propósito de Jesus na nossa vida, que o nosso coração queimar por ele. Então é isso. Agradeço aí mais uma vez quem viu, quem compartilhou, quem inscreveu no canal, mande aí pra galera. Como nós falamos sempre, falamos antes, o nosso intuito é que esse podcast possa edificar a vida de alguém, que Jesus possa alcançar alguém de vocês aí que estão assistindo. Um abraço aí para os nossos pastores de Kansas e de outros lugares, do Brasil. Brasil e né? Espanha, né? Não pode esquecer também. Espanha, PH, né? PH que tá aí acompanhando, uma oração para ele. O Jailton aí que esteve conosco, né? Abração. Cara, é tanta gente, tem uns amigos do Brasil. Um dia nós vamos falar da galera mais ainda. Sim. Tem tanto podcast aí pela frente, não? Tem. Vamos que vamos. Amém. Gente, muito obrigado. Não se esqueça, se inscreva no canal. Nós estamos aqui toda semana fazendo essa produção para vocês, para que possa alcançar vidas. O nosso objetivo é alcançar vidas. Amém. Então, curte o canal, compartilhem. Agradecer também o nosso diretor de audiovisual, Maninha. Agradecer a Cara, que está sempre aqui cuidando da gente. Muito obrigado. Deus abençoe todo mundo. Assista esse vídeo, compartilhe, para que nós atinjamos mais pessoas. Esse é o objetivo maior da One Way. E se você está aqui em Columbus, nós estamos nas 2880 South Street, na South High Street, desculpa. Nós temos nossos cultos todos os domingos às 6 da tarde, tá? E também um domingo sim, um domingo não, a gente sempre vai estar atualizando. Você pode seguir a gente também no Instagram, nós temos lá toda a nossa programação, tudo explicadinho, certinho. Nós temos o nosso culto em espanhol agora também, algo que começou esse ano, algo que Deus tocou no coração do pastor, e nós estamos tendo culto a cada 15 dias em espanhol, ou 2 por mês. Também, gente, já aproveitando, esse sábado agora, sábado dia 1º, nós teremos a presença aqui na nossa igreja, uma presença muito, muito bacana, né, pastor? Assim, sim. Vai ser um momento de descontração, uma maneira diferente de levar a palavra do Senhor. O Mateus Matos, um comediante cristão, com uma relevância bem interessante no Brasil. Uma bênção ele. Aquele é uma bênção, ele já esteve com a gente aqui em Columbus 2 vezes, nós já fomos lá prestigiar ele, e ele agora vem nos visitar na nossa igreja. Para nós é uma honra receber, e eu estou convidando, a igreja está convidando, eu falo aqui em nome da nossa igreja, estamos convidando para você para estar conosco esse sábado, dia 1º, às 7h30, a entrada é franca, gente. Vamos lá, vamos falar de Deus de uma maneira mais descontraída, mas sempre olhando para cima. Amém? Deus abençoe todo mundo e até a próxima semana. Um detalhe, o podcast da próxima semana, né, Zanã? Vai ser ele aqui conosco. Mateus Matos aqui no OnCast também. Aí sim. E aí, então, já vamos compartilhando, né? Já vamos programando aí para todo mundo entrar, assistir e participar conosco aqui. Amém? Amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Valeu.